Boa noite, sejam todos bem-vindos para essa live de número 19. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que está ligado também com estratégia, tá? Então, nós vamos falar sobre a matriz Gucci no projeto de livros, tá bom? Então, você que vai chegando aí, já aproveita para compartilhar com as pessoas que você tem no seu contato. Boa noite, Eliselma, seja bem-vinda. Então, hoje nós vamos falar sobre essa matriz Gucci, que eu acrescento aí num projeto de livros, tá bom? Ela é uma ferramenta estratégica aí, utilizada nas empresas, e eu faço essa aplicação junto dos livros, tá bom? Então, assim, são novidades que eu trago aqui, eu faço alguns estudos, né? E aí eu trago junto com a questão dos livros, e dá pra gente fazer aí muita coisa com essas ferramentas, tá bom? Lembrando que eu já falei sobre várias ferramentas aqui nas minhas lives, e inclusive depois eu vou citar algumas no meio da live em relação a essa de hoje também, tá? Então você que vai chegando, já aproveita para compartilhar com seus contatos, fala aí que a gente vai falar sobre projetos, sobre livros. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui. E é uma ferramenta muito legal que eu vou explicar para vocês. Ela tá ligada com priorização de problemas, né? No caso, você vai pegar um problema aí que você tem aí e você vai ter que fazer um ranking dos problemas, né? Então, qual que vai ser o problema que você vai definir primeiro, que você vai solucionar, tá bom? Então, a gente vai explicar certinho aqui durante a live. Deixa eu enviar para mais algumas pessoas. Algumas, inclusive, estão em live também. Deixa eu ver se eu consigo enviar para mais pessoas. Deixa eu ver. Aí, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta que é a matriz Gucci, tá bom? Então, ela é uma ferramenta que você prioriza aí os problemas, quais são os problemas que você vai resolver primeiro. Então, assim, de começo, eu já falo pra você que está assistindo aqui comigo no ao vivo e pra você também que vai assistir depois no gravado, tá bom? Porque essa live, ela fica salva, assim como as outras que eu tenho também no meu perfil. Então, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que estão aqui. Você prioriza a resolução de problemas nos seus projetos, nos seus negócios? Então essa é uma pergunta interessante que a gente vai estar abordando nessa live, tá bom? E aí a matriz Gucci, ela pode te ajudar nessa priorização, ou seja, eu tenho vários problemas para eu resolver e eu tenho que escolher qual deles é que eu vou resolver primeiro. Então essa matriz, ela vai te ajudar a colocar num ranking todos esses problemas e te indicar através de uma pontuação, que no final da live, aí mais pro final, eu vou mostrar para vocês que existe um cálculo que te mostra essa questão aí dessas pontuações e que te levam a mostrar assim, eu preciso primeiro começar por esse problema e não pelo outro, tá bom? Até para você otimizar mais o seu tempo, para você também aí fazer com que o seu projeto caminhe, tá bom? E você não tenha que abortar o projeto ou ter que realmente começar tudo novamente, tá bom? Então, ela tem 3 critérios, essa matriz Gucci. Então, ela trabalha com a gravidade, a urgência e a tendência. Por isso que ela é Gucci, né? Que são as 3 letrinhas aí desses 3 critérios, tá bom? Então, assim, pra gente começar também, eu vou falar aqui quem é que criou essa ferramenta, tá? Então, foram 2 pessoas que criaram, 2 aí especialistas aí, resolvedores de problemas nas empresas, que é o Charles H. Kapner e também o Benjamin B. Tregoy. É uns nomes diferentes de falar, mas a gente esforça um pouquinho para falar, né? Então, essa matriz Gucci, ela é aplicada normalmente nas empresas, tá bom? Então, assim, por isso que eu trago essa novidade aqui com os livros, porque todas as ferramentas de estratégia de gestão empresarial, que é a minha formação, ela é possível de ser aplicada em qualquer projeto. Até algumas vezes eu falava, né, você pode aplicar até num projeto aí, por exemplo, eu vou programar uma viagem. Então existem muitas ferramentas, inclusive da qualidade, que você pode utilizar, né? Eu vou falar depois também quais que você vai ter que usar junto com essa ferramenta, porque ela sozinha não vai ter tanto efeito, ela é um complemento junto com outras ferramentas, tá? Então, ela auxilia também na tomada de decisões numa empresa. Então, você vai ter que tomar uma decisão, então você vai ter um norte, você vai olhar para aquela situação e você fala assim, eu sei por onde começar. Então, ela vai te dar essa direção e também essa questão de definir prioridades, tá bom?
E ela vai avaliar aspectos também de risco do negócio e também mostrar aí a questão do impacto ao longo do tempo, né? Por exemplo, eu tive um problema aqui, mas eu já resolvi. Ah, esse aqui eu não vou conseguir resolver agora, vai ter que estender um pouquinho mais. Então a gente vai poder fazer esse cálculo que vai te indicar o tempo que vai dar para você resolver isso ou não, né? E ela vai te ajudar a corrigir esse tempo também, né? Cada tarefinha, cada problema que surgir, você vai conseguir fazer essa correção. E também uma coisa bem legal nessa ferramenta é que você consegue fazer uma conversão de um ponto fraco para um ponto forte. Então você faz essa conversão, né? Alguma coisa que eu tinha que era um ponto fraco, por exemplo. Eu tenho dificuldade de fazer lives. Você fez a primeira live já? Então se você fez a primeira, você está testando, você está... cada vez que você faz uma, você vai estar iterando, fazendo alterações, fazendo mudanças, melhorando, estudando, entendendo um pouquinho de comunicação. Então é muito legal. Então você vai iterando e a cada live você vai melhorando, né? Então assim, é um processo, a gente precisa aí respeitar o nosso tempo também. E essa é a questão que você vai trabalhando diariamente. Então, cada dia que você faz uma atividade, uma tarefa, você fica um pouquinho melhor. Então, mas se você não exerceu ainda uma tarefa ou alguma coisa que você precisa desenvolver de habilidades, fica difícil de você melhorar nesse processo. Então, é interessante você perceber aí que você vai fazer essa transferência. O meu ponto fraco é fazer uma live. O meu ponto fraco é fazer um story. Então, você começa fazendo, né? Aí, colocando em prática e com o decorrer do tempo você vai ficando bom naquilo. Você ficou muito bom naquilo, então é momento de você buscar outra coisa, que seria normalmente, não é uma dificuldade, é um desafio. E aí você fala, agora nesse momento eu vou fazer essa tarefa, eu vou testar essa habilidade, você vai ficar muito bom nela. E você não vai parar nela, você vai buscar outras coisas para você aprender também. Inclusive eu vou colocar aqui o título dessa live, né, para eu poder fixar aqui para vocês, para que quem chegar entenda, né, o que a gente tá falando aqui também. Eu esqueci de fazer isso no comecinho, mas não tem problema. Vou compartilhar com mais pessoas aqui, que eu vi que nem todo mundo entrou, e a gente precisa levar esse conteúdo muito longe, né? As pessoas precisam entender que as ferramentas, elas nos auxiliam, bem como nos trazem resultados mais rápidos. Se a gente muitas vezes fica parado em uma só ferramenta, e de repente, por exemplo, a gente só tem um Instagram, e aí, de repente, o Instagram sai do ar. E daí? A gente precisa conhecer outras ferramentas, né? Precisa ir, vou trabalhar só com o Facebook agora. Aí você vai, trabalha só com o Facebook e aí você vai ter também aí uma possibilidade de levar seu conteúdo, né? Fazer com que as pessoas venham para sua live, fazer com que as pessoas consumam seu conteúdo. Você aí que tá começando ainda aí no digital, é muito importante que você tenha essas habilidades, né? Então, deixa eu enviar para mais algumas pessoas aqui, que agora tem mais contatos aqui também. Bom, beleza, então vamos continuar. A gente falou já na questão que existem 3 critérios dessa matriz Gucci, que é a gravidade, urgência e tendência. Então, agora nós vamos falar aí que ela também, ela tem uma ordem, né? Então, essa prioridade dela tem uma ordem, tá? Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. E aí eu vou falar um pouquinho agora dessa questão dos benefícios dessa matriz Gucci. É muito interessante falar. Até eu tinha colocado aqui, né? A matriz Gucci, por exemplo, se você classificar ela em 3 critérios, que é a gravidade, a urgência e a tendência, você vai colocar em ordem de prioridade. Por exemplo, eu tenho um ponto fraco na questão de escrever. Então, você tem facilidade para pesquisar. Então, você vai pesquisar, depois você vai escrever, tá? Então, você vai entender um pouquinho mais desse mundo dos livros. Então, é o momento que você realmente ali vai fazer essa abordagem desse assunto, você vai aprofundar. Então, aí você vai transferir um ponto fraco para um ponto forte, tá? Então, boa noite, Henrique, seja bem-vindo, tá? Então, a gente falou aí que a matriz Gucci, ela é uma questão de priorizar resolução de problemas, tá? Então, a gente vai colocar aí num ranking quais são os problemas que eu tenho nos meus processos, na minha empresa, na minha gestão, e quais desses problemas eu tenho que resolver primeiro, tá?
Depois eu vou falar também no meio da live, completando isso que eu falei agora, tá? Então nós temos aí também os benefícios da matriz Gucci. E você que chegou agora já aproveita compartilhar com mais pessoas também, que tem bastante conteúdo para eu falar aqui, tá? Essa é uma ferramenta, parece simples, mas quando você vai estudar um pouquinho dela, ela é um pouquinho mais complicada. Então é preciso prestar atenção, pegar também uma caneta, um papel e anotar, aproveitar, abordar todos esses assuntos, tá? Eu costumo falar que eu tenho, assim, mais acessibilidade de assistir uma live aí ao vivo, porque eu tenho mais chance de ficar até o final. Se você pega normalmente uma live gravada, muitas vezes você pega só um pedaço e você não complementa aí quais realmente os assuntos que você precisa utilizar no seu dia a dia, tá? Então essa é uma ferramenta que você pode usar dos seus negócios, nos seus processos, e hoje eu estou trazendo aqui relacionado à questão do projeto de livros, tá bom? Então ela vai avaliar também aspectos de risco, tá? Quais os riscos que eu corro na minha empresa se eu não resolver aquele problema? Então a gente vai falar também sobre isso, tá bom? E aí vamos falar dos benefícios dessa ferramenta. Bom, ela é fácil de utilizar, tá? Ela é intuitiva, que você vai bater o olho e você vai falar assim, ah, já sei por onde eu tenho que começar, tá? Ela também é aplicável a qualquer área, por isso que eu estou falando aqui. Livros, processos, negócios, gestão, tá bom? Então é muito legal. Isso, Daniel, vai ficar gravado sim, tá bom? Depois você pode acompanhar e fica tranquilo, tá? Isso. Tá? Então ela também tem como benefícios apoiar aí tomadas de decisões, tá? Estratégicas, tá? Normalmente eu trago ferramentas estratégicas aqui e algumas coisas a gente vai acrescentando no caminho também e fica tipo uma ferramenta meio que única, né? Que todo mundo normalmente usa, mas se você acrescentou algum elemento novo, é realmente algo diferenciado aí no mercado, tá bom? Ela também ajuda você a eliminar e reduzir problemas graves, tanto na sua empresa, no seu processo, na sua gestão de negócios, tá bom? E aí a gente vai falar agora da limitação da ferramenta. Como assim? É aqui que eu entrei, que eu falei pra vocês aqui no comecinho, que ela faz essa priorização de problemas que existem no seu negócio. Então, qual que é a limitação dessa ferramenta? Ela foca em priorizar os problemas, ou seja, colocar em ordem, como se fosse num ranking. Ah, eu tenho o problema A, o B e o C. O A, normalmente, ele tá, no caso, se você fez o cálculo, você viu que ele é um pouco mais complicado que as outras tarefas, então você vai ter que resolver ele primeiro. Boa noite, Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Então, a limitação dessa ferramenta Gucci, ela é, por exemplo, ela foca na prioridade do problema, mas ela não resolve o problema. Como assim? Porque a ideia dessa ferramenta é mostrar para você quais são os problemas e em que ordem eles são colocados e quais você vai ter que resolver primeiro e não como resolver, tá? Então é uma coisa que você vai visualizar e você vai perceber assim, eu tenho que começar por aqui e depois por lá. Então quer dizer que tem coisa que eu posso deixar para depois e tem coisa que eu tenho que resolver agora, tá bom? Porque ela tem 3 critérios. É a gravidade, a urgência e a tendência, que eu vou já explicar para vocês o que são esses critérios. Então ela tem os benefícios, como eu falei, ela tem essa limitação na ferramenta. E agora eu vou falar assim para vocês. Ela é uma ferramenta que ela tem que ser usada com outras ferramentas para ela ser eficiente. Como assim? A ferramenta que encaixa muito bem aqui, companheira dela, né, que você vai fazer a junção, vai colocar as duas juntas, você pode utilizar a ferramenta aí, a matriz também, que é uma matriz SWOT, tá? Que é uma que você olha as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que ela pode ser utilizada tanto numa empresa quanto para si, para você identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades e quais são as suas ameaças, tá bom? E também ela pode ser utilizada junto com o diagrama de Pareto, tá? Que é aquela regra 80-20, que a gente já falou também numa das lives, tá bom? Então todas essas ferramentas eu tenho aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Todas elas existem já dei essa aula, tá bom? Então ela pode ser linkada com a matriz SWOT, com o diagrama de Pareto, com o diagrama de Ishikawa, que é uma espinha de peixe, né? Que você faz toda uma análise de ambiente,
de espaço, tudo assim, de materiais. E aí você identifica quais são os problemas e as causas que você tem que resolver. Tá vendo como encaixa tudo, né? Problemas, situações, ambiente, tudo que você tem que resolver, tá? E também, que é uma das queridinhas, inclusive, é o ciclo PDCA, tá bom? Que você vai planejar, você vai direcionar, controlar e o mais importante de tudo é agir, tá bom? E com certeza vai ser eficaz aí essa ferramenta Gucci, que você vai linkar todas elas juntas, tá bom? Vou compartilhar mais um pouquinho aqui com mais algumas pessoas que eu não estou vendo na live hoje. Vamos ver. Deixa eu mandar aqui. Beleza. Então, gente, daí é o seguinte. Nós falamos aí sobre o que é a ferramenta, quais são os seus benefícios, as suas limitações e falamos também que ela pode ser juntada aí. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Que ela pode ser feita a junção com outras ferramentas da área também de gestão, principalmente da qualidade, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês agora. Vocês podem fazer, por exemplo, um quadro aí com 3 colunas, por exemplo, né? E aí você vai colocar uma fórmula, que é importância, igual a G, que é de gravidade, vezes U, né, que é de urgência, tá? E vezes T, que é de tendência. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo, tá? Então, lembrando que é uma formulazinha aí essa ferramenta Gucci, tá? Então, importância igual a G vezes U vezes T, que é gravidade, urgência e tendência, tá bom? Então, o que seria a gravidade? Eu vou falar assim, de uma maneira assim, meio por cima, aí depois eu vou explicar mais precisamente, vocês vão entender um pouquinho mais, tá bom? Então, a gravidade seria aí um fator de impacto, tá? Uma coisa financeira, um objetivo aí da sua instituição, da sua empresa, do seu projeto, tá? Então, seria uma gravidade, né? Um fator aí ligado à parte financeira ou até mesmo o seu objetivo aí no que você está planejando. E aí a urgência, ela está diretamente ligada com o tempo, tá bom? E a tendência é um fator de tendência, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente, vocês vão conseguir entender melhor. Está ligada com o padrão de desenvolvimento, tá bom? Então lembrando que são 3 elementos, a gravidade, a urgência e a tendência, que é essa ferramenta Gucci, que ela prioriza a resolução de problemas, tá bom? Ela coloca aí num ranking todos os seus problemas e mostra para você qual que é o problema que você vai ter que resolver primeiro. Lembrando que tem vários benefícios, ela é intuitiva, ela é fácil de ser aplicada e também ela é uma ferramenta aí que ela vai mostrar para você aí a questão dos problemas que existe para você resolver, mas ela não vai fazer o como, né? Ela não resolve, ela só mostra para você quais os problemas que você tem na questão da prioridade de resolução, tá bom? Não sei se ficou claro pra vocês aí. Eu peço que vocês compartilhem essa live, ainda tem bastante conteúdo, tá bom? E se estiver fazendo sentido pra você, coloca aí o emoji do livrinho, tá? Um livrinho aí, já vou entender que vocês estão entendendo esse assunto, que tá ficando bacana pra vocês, tá bom? E aí agora sim eu vou entrar numa parte que eu vou falar o que são cada um desses critérios, uma forma mais simples e também vou dar alguns exemplos, tá bom? E mostrar também como é que você faz a pontuação para descobrir qual que é a gravidade, qual que é a urgência e qual que é a tendência, tá bom? A gravidade, como eu falei, ela é uma coisa que tem um impacto, ela é ou intensidade, né? Do problema que você vai gerar aí, tá? É um problema que você tem e que não foi resolvido, tá bom? E ela pode também ter danos qualitativos ou quantitativos, tá? Então, por exemplo, assim, se você não resolver esse problema e ele não for solucionado, ele pode gerar e afetar os seus resultados nos seus projetos. No caso aqui estamos falando do projeto de livros, mas você pode aplicar o seu negócio na gestão do seu negócio aí, tá bom? Na sua empresa. Ela pode afetar também os colaboradores, os seus processos, bem como levar uma empresa até a falência, se você não identificar aí que existe esse problema, porque ele gera impacto, ele é intenso aí no impacto, tá bom? E também você pode perder clientes nesse sentido, né? E também levar aí você a ter danos na sua marca aí, tá bom? Na sua imagem. Então, tudo isso está ligado à questão da gravidade, tá bom? Daí agora eu vou falar pra vocês das outras. Mas antes disso eu vou mostrar pra você qual que é a pontuação
que você vai ter que aplicar a essa questão da gravidade. Normalmente são pontuadas de 1 a 5, tá? Então você identificou os problemas e aí são 5 coisas que você vai ter que identificar aí, tá bom? O 1 seria sem gravidade, tá? O 2, pouco grave. O 3, grave. O 4, muito grave. E o 5, extremamente grave, tá? No caso, por exemplo, aí se você não conseguiu resolver esse problema e a questão que surgiu aí, eu consideraria extremamente grave, tá? Porque você pode aí acabar acarretando muitos erros, muitas falhas aí no seu projeto, tá bom? E aí a gente pula para a questão da urgência. Então a urgência, por exemplo, está ligada ao tempo. E aí a questão, você vai resolver rapidamente porque é urgente, tá bom? Então tudo que for urgente tem que ser resolvido rápido, tá? O outro gerava impacto, né? Esse aqui já tem que ser, tá ligado com o tempo, tá? Então vou dar um exemplo de livros depois também no final. Aí vai variar também de acordo com a pressão, com o prazo, algo que você tem que resolver aí, tá bom? E aí, por exemplo, tem problemas que podem surgir aí com prazos definidos, tá? Por lei ou que depende de respostas de clientes, por exemplo, tá? Aí você vai fazer uma perguntinha assim: isso pode esperar? Porque se isso não puder esperar, você vai ter que resolver o problema rápido, tá? Mas se puder esperar, daí já não cai no campo da urgência, tá? Mas vai ter que esperar. E daí como que eu faço a pontuação da urgência? É a pontuação de 1 a 5 também. É 1, pode esperar. 2, pouco urgente. 3, urgente. 4, é urgente e merece aí atenção no curto prazo, tá? Que é essa parte do 3. O 4, muito urgente. O 5, necessidade imediata, de ação imediata, tá? Então tá ligado à questão do urgência, tá bom? Aí a gente pula para tendência. O que seria a tendência, né? É um padrão que a gente falou da evolução, né? Boa noite, Daiane, seja bem-vinda. A tendência seria um padrão de evolução aí da situação. Por exemplo, é um problema que ele vai estar evoluindo, tá? Por isso que é um desenvolvimento aí de uma situação, ele vai evoluir. Então indica se o problema pode piorar rapidamente ou se ele vai permanecer estável. Ou seja, tem problemas que se você deixar ele vai piorar. Mas se ele, por exemplo, estiver na tendência, não vai ter tanto problema, pode ser que ele ou piore rapidamente ou ele vai ficar estável, tá? Então você tem que avaliar tudo isso. E se não for solucionado, no caso, né? Um exemplo aqui, ó. Assuntos com pontuação alta pode se tornar mais de 1 hora para outra pessoa. Então, quer dizer, você colocou como urgência, e aqui tá no caso tendência, e ele ficou maior que o problema anterior. Então ele complicou a situação, né? Então ele fez uma evolução no problema. Ele era um tamanho e de repente aumentou. É uma bola de neve, né? Quanto mais ela vai rolando, mais ela vai aumentando, tá bom? Então, basicamente é isso. Aí aqui você vai fazer uma perguntinha assim. Será que isso não foi resolvido hoje? E se isso não for resolvido hoje? Você vai fazer assim. Para piorar, vai piorar pouco ou rapidamente? Então, e se isso não for resolvido hoje? Ele vai piorar pouco ou rapidamente, tá bom? Aí você vai ter que fazer essa análise também, tá? Então, é uma análise aí de acordo com o desenvolvimento do problema. Então, é um problema que ele vai desenvolvendo, tá? Tem problemas que eles vão ficar estáveis e outros problemas vão ter evolução, tá bom? E aí você vai ter que fazer essa análise mesmo do problema, se ele vai ter essa solução ausente e efetiva. Então, o problema não vai ter essa evolução, então é a questão da tendência, tá? Então, é um padrão de evolução daquela situação, tá? Então, pode ser que ela fique estável e pode ser que ela evolua, tá bom? No final, vou dar mais alguns exemplos aqui também de livros. E aí, qual que é a pontuação que você vai utilizar na questão da tendência? É de 1 a 5 também. Você vai colocar 1, não mudará. O problema que você tem lá, que está evoluindo, ou está estável, né? Ele não mudará no 1. No 2, vai piorar em longo prazo se você não resolver, tá? Tudo que eu tô falando aqui são problemas que você vai ter que resolver ou não resolver, ou você vai ter que adiar, antecipar ou fazer de imediato, tá? Então, o 1 não mudará, o 2 vai piorar em longo prazo, o 3 vai piorar em médio prazo, o 4 vai piorar em curto prazo,
o 5 vai piorar rapidamente, tá? Então, tudo isso você precisa avaliar, fazer essas perguntinhas, fazer esses cálculos, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês aí como que você vai montar essa matriz, tá bom? Vamos compartilhar com mais pessoas aqui pra gente ter mais alcance. Deixa eu ver se tem mais pessoas aqui que estão online, né, pra vir pra nossa live. Deixa eu ver aqui. Pronto. Joia. Tá, então beleza, então vamos continuar aí. Como que a gente vai montar essa matriz? Bom, você vai pontuar os problemas e vai fazer uma multiplicação aí para obter um ranking, como eu falei, tá bom? Então você vai gerar um ranking aí com esses probleminhas que você vai fazer essa análise e descobrir que você tem, tá bom? Tudo isso é os projetos, tá? Então eu tô falando um pouco de livros aqui, mas pensa aí quais são os problemas que você tem em relação à escrita, em relação ao seu projeto, quais são as suas crenças limitantes, essas coisas que muitas vezes impedem de você escrever o seu livro, tá bom? Então pensa tudo isso, tá? Então são vários e vários problemas que a gente encontra pelo caminho, várias pedrinhas que precisam ser tiradas para que a gente realmente tire essas escamas e faça com que a gente entenda que a gente tem capacidade para escrever um livro. A gente tem várias dicas aqui, inclusive no perfil, eu sempre coloco várias delas, coisas que inclusive eu apliquei e trago muito mais. Tem coisa que eu não apliquei, mas eu sei que se aplicar dá certo, porque que cada pessoa vai se adaptar com uma ferramenta diferente, né? Por exemplo, a aula passada, se vocês não assistiram, eu falei sobre estilos de aprendizagem. Então a gente falava sobre a questão do visual, do sinestésico, do auditivo e também do digital, tá bom? Então é muito importante que você avalie qual que é o seu estilo de aprendizagem. Porque senão você, eu não consigo fazer, eu tenho bloqueio criativo, eu não consigo achar um tempo, isso que a gente falou de tempo aqui, tá? Que é inclusive essa parte da urgência, né? Essa parte da urgência, ela fala sempre do tempo, tá? Então um tempo, ele passa rapidinho. Se a gente não, por isso que a gente tá falando de priorização aqui. Se a gente não priorizar, a gente realmente não consegue fazer nada, tá bom? Então é preciso colocar foco, realmente colocar um pouco de meta. Eu sei que a meta fica muito abaixo da gente, mas colocar pelo menos algumas metas aí. Aí estamos ainda no comecinho do ano, hoje ainda é dia 14, mas praticamente metade do mês, tá? Então assim, quais são os problemas que você trouxe de 2021 para 2022 que você não resolveu, mas que com essa ferramenta você tem condições de pontuar, identificar o que tá pegando mais aí. Será que você tá trabalhando demais e não tá conseguindo achar pelo menos uns 30 minutos aí, uns 30 minutinhos para fazer uma leitura bíblica, para você ler algum livro de desenvolvimento pessoal, porque automaticamente, se você está lendo, você consegue identificar muitas coisas nos textos que vai te ajudar na escrita, tá bom? Um bom escritor é um bom leitor, já dizia aí muitos filósofos aí, né? Então, eu percebo, porque sempre que eu leio bastante, eu identifico, nossa, aqui tem uma vírgula. Então, quer dizer, se você está lendo, você sabe que aquela parte de um texto é sempre, por exemplo, aí tem o pois, né? Quando você escreve o pois, sempre vai ter uma vírgula antes. E em alguns casos tem a vírgula depois também, mas não são em todos os casos, tá? Eu vou colocar um porquê, tem vários, acho que 5 porquês aí, e para cada parte do texto é um tipo de porquê. Na pergunta no começo do texto é um porquê separado, sem acento. É um porquê que eu tô respondendo no meio do texto, é um porquê junto e sem acento, tá? Então existem regrinhas, existem inclusive livros, dicionários aqui online que falam sobre essas regrinhas, né, que pode te ajudar. Mas eu falo também, quando você for escrever um livro, você não tem que focar na gramática, senão você vai se bloquear, tá bom? Então a ideia é que você realmente comece a escrever, perceba aí qual que é a sua habilidade maior, se é ouvindo, se é falando, se é escrevendo à mão, se é escrevendo digitando, tá? Então aí você vai dominar algumas ferramentas. Eu não consigo, então usa pelo menos o áudio do WhatsApp, né, que você grava ali. Tem um aplicativo para você fazer a transcrição desse áudio, tá? Então existem várias ferramentas, tá vendo? Eu precisei dar uma fugidinha aqui da matéria, né, de hoje, que é a ferramenta Matriz Gucci, para falar sobre esse assunto que eu acho muito importante. Quase todas as lives eu dou algumas dicas assim, né? Então é muito importante que você se conheça,
tá? Eu, inclusive, foi uma das coisas que aconteceu comigo, foi o autoconhecimento. Ainda estou nesse processo, porque a gente sempre está se conhecendo, né? Quem de fato conhece nós de verdade é o próprio Deus. A gente ainda tá se conhecendo, a gente, né? Tem hora que a gente até se desconhece, né? Mas é importante que a gente busque saber qual que é a nossa forma de aprendizagem. Qual que é o melhor horário para eu escrever, sabe? Qual que é o melhor ambiente, como que eu tenho que estar, será que eu não tenho que acordar mais cedo, tomar um banho aí numa água natural, que é uma delícia, realmente eu tô experimentando desse exercício, pra mim tá sendo uma das partes mais legais, é tomar o banho em água natural, sabe? Eu vejo muitas pessoas reclamando, né? Vai depender muito da região, porque tem região que realmente é muito fria, e aí a água fica de fato gelada, né, e não natural. Mas é muito importante que a gente crie novos hábitos, sabe? Busque novos ambientes, pessoas aí pra gente se conectar, tá bom? Até já vou interromper um pouquinho a aula, como a gente já cortou um pouquinho, né? Mas estamos falando de livros, mesma coisa. Agora nós temos também um grupo aí, Network, que é um grupo pra gente fazer conexões com outras pessoas, empresas, negócios, parcerias, né? Tá no link da minha bio, se você tem esse interesse, entra lá, tá bom? A gente tá compartilhando muita coisa, tá todo mundo se ajudando, sabe? Então é muito bacana. Nós também temos o grupo aí, Seja a Fonte de Luz, que é exclusivo para mulheres, tá? Então a gente tá ajudando aí muitas mulheres, desenvolvendo aí realmente aí esse processo de autoconhecimento. Eu também tô aprendendo muito, a gente tá compartilhando. Toda semana a gente se reúne aí, tá bom? De forma online. E aí a gente uma ajuda a outra, tá? Porque se você está caminhando sozinho ou sozinha, que daí é um problema sério. Porque quando você caminha sozinho, você nem está obedecendo a Bíblia, né? Obedecendo o que o próprio Jesus nos deixou. Quando vocês forem sair evangelizar, vá de 2 em 2. Porque um vai ajudar o outro. Se você caiu, você vai ter uma mão para te ajudar a levantar. Então é o momento que você não fica sozinho, tá bom? Então ajuda aí um ou outro e a gente caminha todo mundo junto. Também tá no link da minha bio aí, o grupo Seja Fonte de Luz para mulheres, tá bom? Então, e esse grupo Network daí já é para mulheres e homens também, tá? Porque aí você vai lá mostrar o seu negócio, fazer o seu pitch de vendas também, tá bom? E a gente se conhece lá dentro também e um ajuda o outro, a gente caminha junto, porque muitas vezes existe um negócio que está aí escondido porque você não faz uma conexão. Se você faz uma conexão com alguém, pode ser que aquele negócio extraordinário está ali naquele meio entre você e alguém. Mas se você não se movimenta, você não sai do lugar para ir buscar essas pessoas, você nunca vai saber se você e essa pessoa vai ter um negócio, alguma empresa, algum investimento que vocês vão fazer juntos e que vai alavancar os seus negócios, vai te gerar novos resultados, tá? E essas ferramentas aqui, você vai usar todas elas brincando, né? Porque normalmente as empresas utilizam, de fato, elas levam muito a sério essas ferramentas que a gente muitas vezes acha que está aí por bonito na internet, né? Até inclusive no final eu vou falar de onde é que eu tirei essas informações, tá? Porque todas elas que eu trago aqui tem fonte, tá bom? E também eu acrescento com as minhas informações por conta de alguma experiência, de algum aprendizado. Então eu acabo enriquecendo a ferramenta, tá? Não ficando só aquela coisa, eu vou pegar aqui e vou ficar lendo pra vocês. Não, eu leio só que tem hora que fica um pouco confuso para explicar, então eu tenho que dar uma lida rápida, né? Pegar algum ponto-chave e trazer para vocês de forma simplificada, assim como Jesus fazia, né? Ele ensinava em parábolas. Então, quer dizer, não é todo mundo que vai entender o que eu estou falando, mas vai servir para muitas pessoas, tá? Então, e você que está aqui na live, compartilha depois com alguém, tira um print da live, compartilha algum insight que você tirou daqui, tá bom? Isso é muito importante para você validar aquilo que você estudou, para você gravar aí nas trilhas neurais que você tem, ou criar novas trilhas neurais, porque muitas vezes nós ficamos sempre com as mesmas trilhas, né? E aí fica igual aquelas trilhas assim no meio do mato, que você sempre passa naquele lugar, então fica sempre aquele lugarzinho ali, aquela marca que você passou ali, você não tem um novo caminho para sair daquele mato, né? É um exemplo que me veio aqui agora, né? Então é bom que você crie novas trilhas neurais, tá bom? Então que você busque novos conhecimentos, tá? Que você busque novas habilidades, treine o seu cérebro, treine a sua mente, entendeu? Treine o seu corpo a ter hábitos saudáveis. Eu tô comendo muito industrializado, vamos cortar isso daí, tá? Vamos cortar pela metade, né?
coma pela metade, exercite o dobro e tem outra parte, né? E sorria o triplo, né? Que eu acho que não sei se é dos japoneses, né? Que eles falam isso, entendeu? Coma pela metade, corra o dobro e sorria o triplo, tá? Então fica com essas 3 dicas aí que pode te ajudar muito aí no seu desenvolvimento pessoal também, tá? Então coloca aí um emoji do livrinho pra mim se vocês estão gostando dessa live, se tá fazendo sentido pra vocês, tá? Eu precisei dar uma cortadinha aqui no assunto da matriz, mas eu achei muito importante, porque quando a gente está ao vivo, a gente sente uma frequência diferente, então a gente sente de falar outras coisas. Muito fácil, eu tinha feito um treinamento antes, no caso eu treino as minhas lives, né? Aconteceu já de eu fazer alguma live sem dar aquela lida que eu gosto de lá, né? Fazer um estudinho antes. Mas essa eu fiz um estudo antes hoje. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. E eu falei coisas totalmente diferentes do que eu falei aqui agora ao vivo, tá? Então é muito interessante, porque quando a gente está em contato com outras pessoas, surgem realmente novas ideias, novas oportunidades, e aí você explode de ideias, né? Aí surge aquele brainstorm natural, sem forçar, né? Então só de você estar introduzido no ambiente, você vai ser direcionado a pensar coisas novas, a pensar coisas que você nunca pensou, a refletir coisas que você não tinha pensado antes, né? Aí a Dani falou, digo sempre como para viver, não para morrer. Isso, como para viver, não para morrer, isso mesmo. Deixa eu ver se ela falou mais alguma coisa aqui. Live extraordinária, obrigada. Gratidão, Dani, por compartilhar seus conhecimentos. É isso mesmo, olha, muito fácil. Os meus livros, que agora eu tô no 2º livro já, né? Então eu tô indo aí já pra... Em fevereiro agora eu já vou lançar o meu 2º livro, tá? Não sei se vocês estão sabendo. Eu ainda não divulguei muito, acho que só comentei um dia que eu tava fazendo, né? A gente vai fazer um livro aí com 52... Na verdade, comigo vai dar 52 escritores, né? Mas vai ser um movimento bem legal. Então, é um livro de desenvolvimento pessoal. E aí eu peguei, por exemplo, eu fiquei com um capítulo, né? E aí cada escritor ficou com um capítulo. E se você for fazer as contas, 52 porque se refere a 52 semanas no ano, tá? Então, e aí, por exemplo, eu fiquei com um capítulo. E ainda não vou revelar ainda qual que é o meu capítulo, mas é muito legal. Que eu escrevi lá, tem tarefas inclusive, e a gente vai lançar já em fevereiro. Então a gente fez aí em coautoria com mais 51 escritores, ao total 52, tá? Por quê? Porque a gente está no movimento, a gente está aí buscando pessoas, ambientes, novos negócios, então a gente acaba se envolvendo nessa questão um pouquinho mais, e a gente tem mais alcance também, tá? Ah, eu não tô conseguindo fazer um livro. Então você vai, se une com pessoas, né? E surge um novo livro. Por exemplo, para você que tá aqui, você que é mulher e você que é homem também, mas primeiro eu vou falar para as mulheres, né? Para você que entrou aí no nosso grupo aí, que a gente tá falando do Seja Fonte de Luz, vai sair um livro lá de dentro, tá? Então a gente tá preparando aí já. Estamos fazendo nossas reuniões semanais. E a gente sempre tá dando um resumo das aulas, né? No caso, tá sendo mentoria. Então aí, a gente tá ajudando a parte do desbloqueio, espirituais, emocionais, tá bom? E aí tá sendo muito especial, porque estamos desenvolvendo conteúdos e possivelmente cada pessoa que for participando, que engajar, aí a gente vai colocar realmente, cada um vai ter um capítulo no livro, tá? Então vai ser um negócio bem legal. Vai que a gente tenha 20 pessoas e queiram escrever, 20 mulheres no caso, vai ser 20 escritoras que vai se tornar autoras e vai ser um livro em coautoria, tá? E é como eu tô fazendo esse livro, que agora a gente vai lançar em fevereiro, tá bom? Que é o Chamado. É um chamado aí que eu recebi e aí vai sair esse livro, tá bom? Então a gente precisa estar em lugares que as pessoas vão nos ajudar a desenvolver mais rápido, senão a gente vai ficar realmente pra trás, tá bom? E as coisas vão mudando, né? A tecnologia mesmo, ela não fica esperando a gente. Por exemplo, hoje, não sei se vocês perceberam se o Instagram estava um pouco lento hoje, se deu algum errinho aí nos stories. Eu percebi porque com certeza eles mudaram alguma coisa. Daí eu fui entrar agora na live e já percebi que teve diferença, eles mudaram alguma ferramenta aqui. Daí eu fiquei pensando, falar, entendi. Então tá certo, eles estavam mudando. E aí foi o ponto que eu identifiquei, né? Falei, não, tudo bem. Daí eu falei, não, tudo bem, então a gente fica aí nessa questão que mudou, então a gente se adapta. Tá bom? Então é uma questão de adaptação também, tá bom?
Então agora vamos partir aí que eu falei para vocês da questão do montar a matriz, tá bom? Então você vai pontuar os problemas que você tem, ou seja, fazer uma listinha e vai multiplicar aí para obter um ranking, tá bom? E aí, por exemplo, você vai pegar o número 1, são 3 passos, tá? Então, passo número 1, você vai listar os problemas, né? E aí você vai, por exemplo, vou dar 3 exemplos aqui, que vai ser o exemplo A, o exemplo B e o exemplo C. O exemplo A é você pegar, por exemplo, um orçamento dos livros que não foram aprovados. Você fez um orçamento de livros aí, eu mesma fiz vários orçamentos do meu livro e alguns eu não aprovei, tá? Na verdade foram vários, né? Que acho que eu achei que foi a parte mais complicada da parte do livro, é fazer realmente orçamentos, tá? E aí, beleza. O A, então, você pegou um orçamento de livro e não foi aprovado, tá bom? E aí, o segundo, que é o B, você tem um valor, o seu valor para investir no projeto estava indisponível, então você não tinha aquele valor disponível, estava indisponível, tá? Ultrapassou aquilo que você se programou. Ah, você programou para que o seu projeto de livros fosse R$5.000, um exemplo, tá? Que a maioria deles é esse valor mesmo. Aí depois, de repente, falaram que era 10.000. Daí você falou, não vai dar certo, né? O orçamento eu já não aprovei e agora também o investimento eu não vou conseguir fazer, tá? E aí o C, né, que seria o terceiro probleminha aí, falta de mão de obra qualificada ou pessoas profissionais aí que você não encontrou alguém que você se adaptou com ela, algum revisor, algum diagramador, você não achou essa pessoa, né? Existem muitos, mas você tem que pesquisar, você tem que buscar em vários lugares, entrar realmente em contato para você conseguir essas pessoas. Então, seriam 3 problemas aí que você já listou, tá bom? E aí o que você vai fazer no passo 2? Você vai atribuir pontuações em relação aos 3 critérios que eu falei pra vocês, que é gravidade, Fugi um pouco aqui, gente, peraí, a urgência, a gravidade, urgência e tendência, tá? Então você vai pontuar cada problema, você vai pontuar as 3 coisas, tá bom? Beleza. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar, por exemplo, o A, a gente não falou que é a questão que não foi aprovado o orçamento? Você vai colocar qual que é a pontuação da gravidade? Gravidade número 5. Qual que é da urgência? Número 4. Qual que é da tendência? 3, tá? Guarda aí esses números, tá bom? Que a gente já vai fazer o cálculo deles. Aí você vai pro problema B. Ah, o valor tá indisponível, não tem. Então a gravidade 4, urgência 3 e a tendência 4. Guarda esses números também, tá? E vamos para o problema C. Falta de profissionais, que você não encontrou pessoas aí que realmente estão acessíveis ao seu valor, aquilo que você de fato pode pagar por uma mentoria, por uma diagramação, por uma revisão, que eu acredito que a revisão é uma das coisas mais assim que pesa um pouco no bolso na hora de você fazer o orçamento, tá bom? Porque se você buscar uma editora, possivelmente ela vai, até pode ser que diminua um pouco o valor, mas pelo menos você vê um pouquinho mais de vantagem aí no valor final. Agora, se você for buscar profissionais assim picados, né, um aqui que faz um negócio, depois outro faz outro, pode ser que fique um pouco mais caro se você não fizer uma pesquisa no lugar certo, tá? Então pode ser que você acaba pagando muito mais do que você pagaria aí numa editora para fazer o seu livro, tá bom? Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Tá, então faz essas pontuações aí dessa questão do A, o B e o C, que são os 3 problemas que nós identificamos aqui, tá? Então, no caso, falta de profissionais, que é o C, a gravidade 3, urgência 3 e tendência 2, tá? Então, a gente guardou esses valores, agora vamos para o passo 3, que seria você multiplicar as 3 notas, né, que seriam os 3 valores, gravidade, urgência e tendência, tá? Para fazer esse ranking, tá bom? Então, a gente pega o problema A, né, que é a questão de o orçamento não foi aprovado do seu livro. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 que vai dar 60, tá? Então, marca aí no seu caderno para você ver certinho a conta aí. O B, que seria essa questão de o valor que você tem não está disponível para você adquirir o seu livro, o seu projeto, para você realmente ir a fundo aí no seu projeto e ter essa certeza que você vai conseguir concluir esse projeto. Aí deu 4 vezes 3 vezes 4, que vai dar 48. Tá? Então pode ver que ele deu um pouquinho abaixo do A.
E aí o seu problema C, que é essa questão que você não encontrou profissionais aí que realmente está com preço acessível para o seu trabalho, para o seu desenvolvimento. Boa noite, Crauda, seja bem-vinda, querida. E aí o que vai acontecer? Então você vai pegar esse 3, que é dos profissionais, né, que você não identificou alguém para te ajudar nesse processo dos livros. Aí deu 3 vezes 3 vezes 2, que vai dar 18, tá? Então guardou. O problema A, então, deu um número de 60, o B deu 48, o C deu 18. Então você vai fazer esse ranking. O A deu 60, então ele é um problema que eu tenho que resolver, tá na questão da gravidade, tá? E aí o B, ele deu 48, já é uma urgência, e o C deu 18 já seria uma tendência, tá? Como a gente já explicou todas essas questões da ferramenta GUT, né, que é a matriz. Gravidade, urgência e tendência, tá? Então a partir disso daí você fez um ranking. Nossa, eu descobri que a questão do orçamento é um problema que ele deu uma pontuação maior, então é ali que eu vou priorizar para resolver a solução desse problema, tá? Então, lembrando que a ferramenta GUT, ela não é para você resolver o problema, é para você identificar quais são as prioridades que você tem que resolver primeiro. Ah, eu vi que o problema da questão de orçamento do meu livro é maior do que os outros 2 problemas. Então eu vou ter que pegar mais firme nele e deixar os outros 2 depois para resolver na sequência, tá? O que deu 48 e o que deu 18, tá? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu expliquei. Se tá fazendo sentido para vocês, coloca o emoji do livrinho pra mim aí, tá? E os coraçõezinhos também é um acréscimo, né, gente? Tá? Então lembrando que a gente vai fazer essas pontuações aí desses problemas, vai fazer a multiplicação do G e do T, tá? E aí vai chegar nessa pontuação final e você vai conseguir entender qual que é o problema que eu vou ter que trabalhar primeiro. Vocês conseguiram entender? Eu vou ter que priorizar aquele problema primeiro. O meu problema maior agora é o orçamento do livro. Mas por segundo vem a questão que eu não tenho disponibilidade do valor para fazer esse projeto chegar até o final. E aí depois eu deparei com outro problema, que eu não estou encontrando profissionais que estão acessíveis àquilo que eu posso pagar, tá? Então, no caso, tá tudo bem parecido, né, gente? Mas é apenas um exemplo, tá? Então, vocês podem colocar aí vários exemplos, tá bom? Um exemplo. Vou dar um exemplo bem prático aqui, né? Eu tô com um desafio, meu primeiro livro em 30 dias. Eu tô com um grupo aí de quase 30 pessoas. Aí eu envio as tarefas diariamente e quase ninguém dá um retorno ali, né, se recebeu a tarefa, como que tá. Eu acho que tá meio parado os projetos ali, tá? Mas como que eu posso falar pra vocês? São 30 dias, eu tô passando tarefas, é uma mentoria realmente gratuita, eu tô ali dando oportunidade para eles desenvolver o projeto. Eu não sei como que está sendo para cada um, tá? Porque o feedback, eu como sou uma pessoa aí do visual, né, eu também tenho um pouquinho do sinestésico, então eu gosto de ter retorno das pessoas. E quando você não tem, dá um pouquinho de desespero, né? Então você fica assim, será que tá dando certo? Será que não tá, né? Mas a gente tem uma oportunidade. As oportunidades, elas são criadas por nós. E muitas vezes elas passam e vão embora, né? Então assim, muitas pessoas pode ser que não estejam levando a sério esse projeto, tá? E é uma ideia legal, porque, por exemplo, que nem a Cláudia tá aqui, ela tem um livro dela, né? A outra Cláudia também, a Resena entrou aqui também, tem um livro dela. Então a gente precisou priorizar algumas coisas pra gente ter o nosso livro em mãos, tá? E se a gente não priorizar, né, como pode ser que essas pessoas não estão priorizando tanto essas tarefas, não estão tanto levando a sério, né? Eu tive um testemunho de uma pessoa também que ela tá pegando muito firme no Provérbios, né? Porque nesse desafio eu coloquei pra pessoa ler o Provérbios todos os dias, né, do 1 até o 31. Até inclusive são 30 dias, mas vai passar 2 dias a mais, né? Porque a gente começou no dia 25, teve o 31 de dezembro, tá? E a gente vai até aí finalizar o Provérbios, tá bom? E o que acontece? E aí a gente tem esse tempinho, e é uma mentoria gratuita, né? E muitas vezes a mentoria gratuita as pessoas não valorizam. E aí o que acontece? Passa batido, né? Aí depois passa a oportunidade, aí a pessoa vai falar assim, ah, eu não consegui fazer o livro, e agora? Eu falei, agora é só a mentoria paga, né? E aí vai ter que dar valor. Então assim, são 30 dias. Os 30 dias é muito importante que a gente leve a sério, todos os dias, cada dia tem uma tarefinha, né? Então, aí você pega a tarefa lá, você executa, você faz uma leitura,
você pega a tarefinha que eu passei, que não é uma tarefa difícil. Inclusive os 3 primeiros dias foram tarefinhas um pouquinho mais pesadas, mas porque estava iniciando, né, para você começar e dar aquele arranque. E agora não, praticamente não é as mesmas tarefas, mas uma delas é diferenciada. Daí, por exemplo, se eu passei um livro, você vai ter que estar lendo todo dia o livro. Então eu falo assim, continue lendo o livro, leia o provérbio do dia, né, que no caso hoje seria 14, acho que é, se eu não me engano, o provérbio 21 hoje, né, que faltam apenas 10 dias aí para finalizar esse desafio. E aí eu coloco mais uma tarefinha, aqui faça uma revisão do seu livro, faça uma pesquisa tal. Então eu vou dando direções, né? E eu tô entregando até um pouquinho a mais do que eu deveria entregar, tá bom? Então, porque a gente tá fazendo um teste também. Até a Cláudia tá que a gente já fez uma vez a mentoria também, foram 4 aulas aí na plataforma do Zoom, a gente fez. Deu super certo também, tá? Acho que, se não me engano, tem 2 pessoas que começaram a escrever o livro, tá em desenvolvimento ainda, né? Mas tá um pouquinho mais devagar. Mas precisa usar essas ferramentas como essa de hoje pra priorizar. Senão a gente não sai dos projetos, né? Deixa eu ver o que a Cláudia falou aqui. Meu esposo fala de cavalo encilhado. É uma expressão, quando ele passa, se a gente não monta, ele passa e perde a vez. Depois você se arrepende de não ter feito. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos mandar mais uns aviãozinhos aqui, porque eu ainda tenho algumas coisinhas pra falar pra vocês, tá bom? Eu acho que tem algumas pessoas que estão em live também, né? Deixa eu ver, a Cláudia tá mandando de novo pra você aqui, Cláudia. Ai, Deus. Deixa eu ver aqui, beleza. Então, gente, a gente precisa realmente priorizar, tá bom? Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. E aí, se você priorizar, você consegue realmente chegar até o final do seu projeto, você consegue fazer o que você quiser, tá bom? E lembrando que a gente fala aí da questão da gravidade, deixa eu até fazer um review pra vocês aqui, né? A gravidade é aquilo que vai te dar impacto, aquilo que pode fazer com que você obtenha riscos. Então, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que pagar o aluguel da minha casa, um exemplo, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu tenho que pagar o aluguel da minha casa, senão a pessoa que é o dono da casa vai vir aqui e vai querer tirar o da casa. Então aquilo é gravidade, vai te dar um impacto aí, tá bom? Então você tem que correr atrás, né? Pagar os seus boletos em dias, pagar as suas continhas em dias pra você continuar dentro da sua casa. Senão aquilo vai te gerar péssimos resultados, tá? Inclusive a questão da gravidade aqui, ela vai afetar os seus resultados, vai afetar os seus colaboradores, os seus processos, né? Pode levar empresas à falência, tá? E também pode atingir a sua marca, a sua imagem, tá bom? Já a questão da urgência, ela tá ligada totalmente com o tempo, tá? Então você vai ter que resolver coisas rapidamente para que aquilo não piore, tá bom? E tá sempre ligado a prazo, tá bom? Tudo que tá ligado com a prazo aí. E aqui, ó, vai surgir prazos definidos por lei, por exemplo. Você vai ter que resolver aquele problema, senão vai piorar as coisas, né? Então vai cair no campo da gravidade. E a tendência seria aquela evolução, né, da situação. Então você não resolveu um problema, que ele era pequeno, e ele evoluiu, ficou um problema grande, tá? Eu tinha um exemplo, até quando eu tava treinando essa live, veio esse exemplo pra mim. Um exemplo, por exemplo, boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Um exemplo, vai que você marcou aí pra você fazer o lançamento do seu livro. Ó, vamos fazer um exemplo bem prático mesmo. Tá tudo certo pro seu evento. Você agendou o lugar, agendou o local, você enviou convites, você gastou com os convites, até, por exemplo, você pode até ter levado convites presencial para algumas pessoas, né? Agora online tá tudo mais prático, né? Aí você marcou aquela data do lançamento, certo? E aí tá tudo certo, você convidou as pessoas, você liberou um check-out para as pessoas fazer o pagamento, por exemplo, se você fez um evento aí um pouco mais elegante, um pouco mais refinado, as pessoas pagaram para estar lá, por exemplo, né? E aí, por exemplo, se a pessoa pagou já uma entrada, pode ser que ela já tá levando o livro aí de brinde, então é uma forma que você linkou aí 2 coisas para fazer com que o seu evento tivesse mais pessoas e também gerasse aí um engajamento para você. Tá tudo certo. Só tem um pequeno probleminha. Você fez a encomenda do seu livro para uma editora e aí essa editora falou assim, vai chegar daqui 5 dias o seu livro. E você fez uma conta certinho, então vai chegar pelo menos um dia antes do evento. E no meio do caminho, faltando 2 dias para chegar o seu livro, faltando 2 dias para começar o seu evento, não chega esse livro. O que você faz? Você vai se desesperar, não vai? Vai afetar totalmente o seu projeto. Então você vai ficar na mão. E aí vai entrar naquela questão da gravidade, vai te gerar um impacto, você vai acabar perdendo clientes, as pessoas já pagaram pra você.
As pessoas já pagaram o seu evento, já comprou o seu livro, fez tudo que tem que fazer. E você, inclusive, pagou as pessoas para fazer, por exemplo, um coquetel, qualquer coisa que você, né? Esses eventos sempre tem, né? Você faz uma decoração, então tem muitos gastos. E tá tudo certo para aquele dia. Mas só tem um detalhe, o seu livro não chegou. Então vai ter um impacto muito grave, vai ser extremamente grave na pontuação aqui, né? Então você precisa certo, aí você tem que ter uma segunda opção. Se eles falaram pra mim que eu fiz isso inclusive no meu projeto, viu? Eu pedi o meu livro para 3 gráficas diferentes. Porque a gente tava aí no movimento dos 300, né? Então eu falei assim, como eu sou muito prevenida, né? Aquela pessoa que anda sempre com um guarda-chuva na bolsa, né? Sempre aí eu tô lá, tá todo mundo na chuva, eu já tô armando o meu guarda-chuva, né? Beleza. Eu pedi de 3 gráficas diferentes, tá? Então cada uma chegou num dia diferente. Então eu falei assim, então uma vai lá pra plataforma, né? Era para depois já pediram que era 2, aí eu pedi de outra gráfica que era um pouco mais rápida. Eu fiz uma negociação e aí enviaram pra mim. Então eu cheguei no dia do evento, meu livro já estava lá e eu estava com mais livros comigo na bolsa. Então quer dizer que eu não fiquei na mão. Mas se você depender de só uma gráfica, de só uma editora, pode ser que dê probleminhas para você aí, tá bom? Então você precisa fazer essa análise, essa avaliação, usar essas ferramentas para você ter essa previsibilidade. Você vai priorizar qual que é o meu problema maior. Eu identifiquei que tá tudo certo, já divulguei a data, tá tudo certinho, as pessoas já pagaram para entrar no meu lançamento e só o livro não apareceu. Daí você vai ter gastos maiores e prejuízo, né? Com certeza. Então eu pensei, quando eu tava treinando essa live, veio muito forte pra mim esse exemplo. Tava até esquecendo de falar, hein, gente? Mas, então por isso que vocês têm que fazer planejamento, tá? Colocar no papel. Eu tenho dificuldade. Busca aí, tem várias ferramentas. Coloca aí no Google, né, uma ferramenta estratégica. Se você colocar livros, não sei se vai aparecer muito, porque normalmente é eu que trago essas coisas voltadas para livro, né? Eu até agora não achei, assim, pelo menos algum perfil que fale nesse sentido, que você traga a ferramenta estratégica de gestão empresarial aplicada aos livros, tá? Então eu que trouxe essa ideia aí, até agora eu não achei ninguém que fala assim, né? Porque eu pego a ferramenta, eu estudo ela e eu trago de forma prática, né, com exemplos que inclusive que eu apliquei algumas coisas para desenvolver nessa ferramenta. E aí surge durante a live, né? Deus ele vai também inspirando a gente, surge várias ideias que podem nos ajudar, porque quando a gente está envolvido com mais pessoas, como aqui a gente está em 4, 5 pessoas, a gente tem mais ideias, né? Flui, né, gente? E aí bate o brainstorm, inclusive, olha, tô até lembrando, né? A minha live 6, ela fala do brainstorm, tá? Se vocês puderem depois dar uma olhada, eu falo também de ferramentas matriz SWOT, PDCA, Ishikawa, né? Pareto, gráfico de Pareto. Essa daqui de hoje, que é a ferramenta Good, eu tava até passando batido, gente. Hoje que eu fui ver, eu falei, nossa, eu tenho essa ferramenta, ela é muito legal, né? E ela tá realmente, você pode até encaixar com essa questão de tempo também, né? Inclusive eu quero fazer uma live também voltada para essa questão de gestão no tempo, né? Porque é muito importante, a gente tem essa dificuldade, né? Se você não faz uma gestãozinha aí, você realmente se perde nas suas tarefas, nos seus projetos e você não consegue desenvolver nada. Que nem agora, por exemplo, agora a gente tá aí com o nosso grupo para mulheres, né? Que é o Seja Fonte de Luz. Eu tô aqui junto com a Crowd, a gente tá desenvolvendo esse projeto. A gente aí faz uma live por semana, que no caso seria no Zoom, né? A gente faz uma aula fechada aí para atender essas mulheres nas suas necessidades. A gente conversa, troca ideias, faz aí também desbloqueios. Então a gente tá se unindo, né? Para um ajudar o outro. Por isso que a gente não pode caminhar sozinho, né? Se você tá aí na live caminhando sozinho, realmente você tá andando mais devagar, tá? Então a gente vai acelerar o nosso processo, tá bom? E aí também nós temos o grupo Network, que é um grupo que desenvolve também aí muitos projetos ali. Ali tá surgindo muitas parcerias, né? Muitos negócios, as pessoas realmente estão engajadas. Acho que hoje a gente ganhou mais de 50 pessoas no grupo, que foi assim um extra aí, né, Cláudia? A gente fez aí uns trabalhos aí, divulgando para as pessoas. Como é importante a gente trabalhar em unidade, né? Ter pessoas que vai nos ajudar a caminhar mais rápido, né? O meu negócio, aquele negócio que eu estou pensando em fazer está na minha frente. Está na minha frente, só que eu não dei aquele passo para me comunicar com o vizinho, com um parceiro que está do meu lado, alguém que fez faculdade comigo, alguém que está num grupo que eu estou participando, e ali vai sair grandes negócios, né? Então ali vai sair coisas extraordinárias que podem ajudar muitas pessoas, que podem levar empregos para as pessoas que estão precisando,
né, oportunidades. Então é que nem a Cláudia reforçou aqui, né, o grupo Network, a gente também trabalha princípios, tá? Então a gente tá com uma ideia legal também, que a gente faz as nossas reuniões, a gente faz um resuminho, né? Aí eu junto com a Cláudia a gente faz um resuminho, a gente junta as nossas ideias, a gente posta lá também para quem perdeu porventura, né? Que é muito importante a gente fazer com que as pessoas se sintam ali participantes daquele grupo, né? Porque às vezes tem pessoas que ficam perdidas, ela fala, mas qual que é o sentido desse grupo? Então a gente vai ali, ajuda, explica certinho, a gente coloca ali quem que quer apresentar o seu projeto, é muito legal, tá? Então esse aqui também a gente pode divulgar os nossos links, os nossos projetos, os nossos livros, né, Cláudia? Então a gente faz isso, tá? E o grupo também aí, Seja Fonte de Luz, também surgiu aí no coração da Cláudia aí, da Daiane também que tá aí. E a gente tava, e eu também, que a gente tava aí no grupo na nossa mentoria de livros. E aí surgiu a gente pensar em fazer um grupo, né, para ajudar pessoas. E aí especificamente mulheres. Porque as mulheres, se você tá no grupo junto com elas se abrem um pouco mais do que se você colocar homens, por exemplo, junto, né? Então tem essa proposta legal. Então tem essa parte que a gente trabalha espiritual, né? E também o material. Porque também a gente precisa, né, gente? Precisa pagar os nossos boletos, né, Cláudia? Senão a gente também não consegue sair do lugar. Então a gente precisa desenvolver projetos, trabalhar aqui no Instagram. Lembrando também nessa questão de ferramenta, se a gente depende só de uma ferramenta, por exemplo, o Instagram de vez em quando ele dá umas travadas. Então a gente precisa também ter outras ferramentas para a gente poder alavancar os nossos negócios, levar os nossos projetos, ensinar, né, fazer aqui, trazer essas aulas aqui que eu falo que são ao live, né? Não é exatamente uma live, assim, então a gente traz realmente conteúdo, faz esse transbordo também, aproveita esse tempo, né? Então essa ferramenta aqui é muito legal. Deixa eu só conectar aqui meu cabo, senão vai cair toda a energia aqui, gente. Pera um pouquinho. Eu acho que até desligou já. Que nem aquele dia, né, Cláudia? A gente tava conversando lá e acabou a energia aqui de repente, né? Mas tudo bem. Então é o que acontece. Agora até ficou escuro aqui, mas tudo bem, gente. Já vai ligar aqui, já funciona tudo normalmente. Tá? Então a gente precisa buscar ferramentas que vai nos ajudar nesse processo da escrita de livros, tá? Não é difícil, mas a gente precisa buscar, tá? No caso de vocês que estão aqui na live, muitos já têm os seus livros, mas muitos também querem ter o seu primeiro livro, tá bom? Então a gente precisa buscar meios para que isso aconteça, tá certo? Agora voltou até demais aqui minha luz aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão ficar doendo minha vista aqui. Mas tudo bem. Porque o Instagram já deu uma bugada aqui, sabe? Mas tudo bem também. Então, se vocês conseguirem entender essa ferramenta Gucci, vocês querem que eu dê uma explicadinha melhor. Então, ela é uma ferramenta que prioriza a resolução de problemas, tá bom? Então, eu tenho que fazer primeiro aquele problema que deu uma pontuação maior, que é uma coisa que está mais grave. Aí depois eu vou para aquele segundo problema. É uma forma de você se organizar. Lembrando que é uma ferramenta que ela não vai resolver um problema, ela só vai te apontar qual que é o problema que você tem que resolver primeiro. Lembrando também que ela tem que ser utilizada com outras ferramentas para ser eficiente. Meu computador desligou novamente, mas não tem problema. Lembrando que ela tem que ser utilizada, por exemplo, com a matriz SWOT. Deixa eu virar minha página aqui, gente. Ela tem que ser feita junto com a matriz SWOT, com também aqui, acho que tá do outro lado mesmo, o diagrama de Pareto. Todas essas eu tenho aula aqui, tá bom? Essa, inclusive, da Gucci foi interessante fazer hoje, porque ela tá complementando as outras que eu já fiz, tá bom? Deixa eu voltar aqui minha luzinha aqui, que tá tudo escuro aqui pra mim, mas tá bom. Com um diagrama de Ishikawa, você pode utilizar tudo junto, tá? Ela vai falar de causa, de problemas. O de Pareto, aquela regra 80-20, né? Que 20% dos seus esforços é 80% dos seus resultados, tá bom? A matriz SWOT, que é a questão de você entender não só a questão dos processos, empresas, também como entender você. Quais são suas forças, as suas fraquezas, quais são as oportunidades que você está perdendo e também quais são as suas ameaças, né? Podemos colocar aqui ameaças como nossos desbloqueios aí, né? Como nossas crenças, esses bloqueios aí que a gente tá nos amarrando, né, gente? Que a gente não consegue dar um passo além daquilo. Então, por quê? Busque autoconhecimento, né? Até a Cláudia aqui, eu achei maravilhoso aquela live que ela falou, né? Pra gente lançar mesmo fora o medo. Eu assisti do início ao fim, viu, Cláudia? Eu tava ali fazendo outras coisas e acompanhando você, remindo o tempo, né? Ouvindo ali a Cláudia e fazendo os meus projetos ali.
E olha, gostei demais, né? Então você fala assim, né? Ai, que medo, né? E realmente a gente precisa espantar o medo. Aqui em casa eu já ensino a minha filha, né? Luta com esse medo aí e joga fora. Pequenininha, a gente não tem nem 3 anos, ela sabe certinho o que tem que fazer com medo. Só que ela tá ficando perigosa, viu, gente? Né? É uma general já aqui que tá ficando, nossa, tá dando trabalho pra mim, mas é isso aí, ela tem que já governar desde pequena. A gente precisa ensinar os nossos filhos a ser governantes, tá? Ser os generais do reino, tá bom? E aí, essa ferramenta também ela tem limitações, como eu falei. Ela é para você priorizar a resolução dos problemas, identificar, colocar no ranking, mas ela não vai resolver o problema, porque ela tem que ser feita junto com essas outras ferramentas que eu falei pra vocês, tá bom? Para que ela seja eficaz. Tem mais uma coisa que eu tô esquecendo de falar pra vocês, tá? Eu falei dessa questão que a gente identificou as pontuações de cada problema para fazer essa continha que é da multiplicação do G vezes o U vezes o T, que vai gerar aquele total que vocês vão tentar identificar, que vocês vão olhar assim, bater o olho e falar aqui que eu tenho que mexer primeiro, tá? Ah, eu não tô conseguindo ler meu livro? Já sei porque eu não tô conseguindo ler o livro, porque meu livro está guardado na gaveta. Não vou conseguir ler o livro. Então o que eu faço? Eu deixo meu livro na minha mão, deixo meu livro na minha bolsa, tá? Ando com ele junto, ando perto. Ah, tem a sua mesa aí do seu escritório? Deixe na sua frente. Coloca até um recadinho assim, ó, parei na página tal. E aí você não perde de ler, tá? Aí você tirou um tempinho aí do seu descanso, leia uma página. Pega o livro aí, tem 200 páginas, divida, eu quero ler ele em 20 dias. Divida as 200 páginas por 20 dias e você vai chegar no tanto de páginas que você tem que ler por dia, tá bom? Lembrando que tem, né, o começo do livro, tem algumas páginas que você pode eliminar, né, que você não faz a leitura, né, que é a ficha catalográfica, tem algumas páginas em branco, então você não conta, tá? Mas você tem essa possibilidade de se planejar na leitura, tá? Então se você não tem o seu livro do seu lado, você não vai ler ele, tá? Até o desafio ver vocês aqui, que vocês que são escritoras e escritores, vocês que têm um livro de vocês, quantas vezes vocês leram o próprio livro de vocês? Fala pra mim aqui. Vocês, e você também que tá aqui, que é escritor, coloca o nome do seu livro para divulgar aqui também, aqui na nossa live, tá? Para as pessoas que estão aqui também saberem o que você fala do seu livro, tá bom? Vai colocando aí pra gente fazer essa interação, tá bom? E lembrando também, depois que a gente identificou isso aí, qual que vai ser o resultado? Por exemplo, que no caso, o problema A, que deu 60 pontos, ele deve ser selecionado primeiro, como eu falei, tá bom? E qual que é o meu próximo passo, Dani? Qual que é o meu próximo passo para eu poder resolver esse problema, já que você falou que eu só vou identificar ele? Bom, você vai ter que fazer um planejamento, que é um plano de ação, tá? E para resolver ele, tá certo? Lembrando que você só identificou por enquanto. E o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica para vocês. Aqui eu usaria a dica, né, no caso, o PDCA, tá bom? Que você vai planejar, dirigir, controlar e agir, tá? Então você vai distribuir aí, pesquisa depois, eu tenho inclusive uma live que eu falo também do PDCA, tá bom? Explico de ponta a ponta, linkado ao projeto de livro, tá bom? Então você vai... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Parece que tá meio quietinho aqui. Aí vocês vão me falando aqui se tá tudo bem, eu não sei se tá tudo normal a live, tá bom? Não tá aparecendo alguns botões pra mim aqui, mas tudo bem. Então você vai ter esse plano de ação na sequência, tá bom? E aí você vai ter que buscar, por exemplo, essa dica que eu te dei, o PDCA. Ou também o planejamento estratégico. Coloca lá depois no Google, planejamento estratégico. Tem várias formas, você pode dividir lá, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Você vai colocar o que eu tenho que resolver daqui uma semana. O que eu tenho que resolver daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, 2 anos, tá? Então vocês colocam assim e vocês vão colocando essas metas mesmo, pequenas, para vocês terem pequenos resultados. Porque senão vocês ficam pensando assim, eu não tô dando resultado, eu não sei o que tá acontecendo comigo, parece que eu não saio do lugar, eu comecei meu livro, mas eu parei na primeira página, eu não consigo tirar 30 minutos para fazer uma leitura, para poder melhorar a minha escrita, para eu poder fazer as coisas fazerem sentido no meu escrever do livro, tá? Então, tem que ter um pouquinho de leitura, por isso que eu já dei para as pessoas lerem os provérbios, né, que é uma leitura um pouco mais ali da Bíblia, também não é tão simples de entender, mas que vocês já vão ter contato com as palavras, né?
E também a questão de você pegar um livro de desenvolvimento pessoal, alguma coisa também que seja linkado com o seu tema, que nem, por exemplo, a Bruna aqui, ela fala de nutrição. Se ela for fazer, por exemplo, um livro explicando algumas receitas e também colocando dicas de nutrição, ela vai ler sobre nutrição. Até porque tem umas palavrinhas difíceis, né, nessa área de alimentação. Então ela vai ter que conhecer algumas coisas, ela vai ter que ter alguns conhecimentos técnicos e fazer referências no livro dela, tá? Então, ou ela vai colocar no final as referências, ou ela vai colocar no rodapé, tá bom? Tem várias formas de você fazer essa referência, tá bom? E aí ela vai progredir no projeto dela. Porque ela vai ter uma sequência de lógica das coisas, né? Então ela vai colocar assim, eu quero falar primeiro, coloca alguma coisa de um tema aí que você falaria no livro, por exemplo, Bruna, pra mim, eu quero falar, por exemplo, qual é a forma saudável de você se alimentar, alimentos que você vai consumir à noite, que vai te ajudar, por exemplo, no momento do sono, né? Então, você vai colocar assim. Aí tem, por exemplo, a Crowd, ela fala, né, o livro dela, Seja Seu Sonho, se eu não me engano, né, Crowd? É isso mesmo, né? Seja Seu Sonho. Então, aí você vai colocar sobre aqui, ela fala sobre as coisas de terapia, espiritualidade, né? Qual que foi o encontro dela com as coisas de Deus. Então vai ter um pouquinho também de autobiografia. E assim vai. Você vai acrescentando. E você também vai colocar, no caso da Cláudia, já um livro um pouco mais técnico, né, Cláudia? Vê se eu estiver falando certo aí. Porque com certeza foram alguns anos para ela poder buscar várias referências. Acredito também que tinham várias pesquisas que estavam aí para ser liberadas, para poder entrar no livro, e ficou muito bacana o projeto dela, né? Deu aí só 400 páginas, né, Cláudia? É facinho de ler esse livro, 400 páginas. Boa noite, Diego, seja bem-vindo. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Então é assim, a gente vai desenvolvendo o nosso projeto. Que nem hoje eu trouxe a ferramenta Gucci, mas você não precisa ficar parado nela. Você pode buscar outras ferramentas, né? Uma dica que eu dou bastante aqui, tudo isso que eu tô falando aqui já tem live, tá? Eu tenho uma live que fala de brainstorming, eu tenho uma live que fala de matriz SWOT. Essa hoje está completando porque ela vai linkar com essas ferramentas. É a matriz Gucci de hoje. Tem aí, por exemplo, a espinha de peixe, né, que é a Ishikawa. Tem todas essas, eu já tenho aí, tá? Então a gente vai dando essas aulinhas. E diagrama de Ishikawa, tá? Então você vai identificar quais são as causas. Por que eu não estou saindo do lugar no meu projeto? Então é porque talvez o seu ambiente não está adaptável, talvez os seus materiais não estão adequados ao que você realmente está escrevendo. Você, por exemplo, a live passada, né, que no caso essa live hoje é a live 19. A live passada, que é a live 18, eu falava sobre estilos de aprendizagem. Como que é que você aprende? Qual que é a forma que você se identifica? Então você pode voltar depois de assistir a live passada para você entender qual que é a sua forma de aprendizagem. Será que você, no seu ouvir, que você entende mais? Por exemplo, aqui no momento eu sei que tem pessoas que estão escrevendo e tem pessoas que não estão escrevendo, só está ouvindo. E depois, possivelmente, ela consegue ensinar as outras pessoas o que ela ouviu. Eu, no meu caso, eu preciso escrever e ver também, né? Então, se eu estou vendo, eu estou escrevendo e também sou sinestésica, né? Então, visual e sinestésica e um pouquinho no digital, tá? Porque cada uma tem uma explicação. E tem pessoas que só no ouvir ali, né, no auditivo, já consegue pegar o assunto, consegue ensinar alguém rapidamente. Então significa que a habilidade maior dela tá no auditivo, entendeu? Então é muito importante que a gente tenha esse autoconhecimento, a gente entenda o porquê que a gente não consegue sair do lugar e alavancar, né? Então é muito importante. E aí tem essas ferramentas, como eu falei, né? E aí no final agora eu falei que para você aplicar essa Gucci, você vai ter que entrar num plano de ação. E aí eu tô dando para você aí a ferramenta, né, que no caso o PDCA, o ciclo PDCA, né, que é você planejar, você dirigir, você direcionar, no caso, né, você controlar e você agir, que é o mais importante. Por exemplo, tudo que você aprendeu aqui, se você não aplicar em alguma coisa, de nada valeu, né? Você passa 3 anos numa faculdade e você não aplicou nenhuma matéria, então não valeu de nada. Então, por exemplo, essas matérias que eu tô falando aqui pra vocês, eu aprendi há 4 anos atrás, muitas coisas, só que a gente aplicou para negócios, né, e não para projeto de livros. Por isso que eu trago hoje essa novidade diferenciada que é para os livros, né? Então a gente pode aplicar para várias outras coisas, várias outras áreas. Mas é importante que a gente conheça essas ferramentas, se conheça, porque nós também somos uma ferramenta e inclusive nós somos o principal recurso. Eu não tenho recurso para escrever.
Tem sim, você é o principal recurso. Aí depois você tem uma caneta, tem um lápis, tem um caderno, pronto, fechou. Então agora é só escrever. E aí eu tenho aqui no meu perfil várias dicas de como você começar. É interessante que você tenha um ambiente aí organizado, que te ajude, que te facilite o seu hábito, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ter um hábito, mas você não está facilitando ele, né? Então você está dificultando ele, né? Como eu falei do livro. Eu não leio o livro, não sei por que eu não consigo ler todos os dias, mas o seu livro está na sua frente? O seu livro está na sua bolsa? Então o seu livro está assim visível ali pra você, sabe quando você tá ali meio ocioso, né? Aí você fala assim, eu vou ler um pouquinho. E aí pega essa dica que eu falei, pega o seu livro, divide pelo tanto de dias que você quer ler e vai dar lá, por exemplo, eu tenho que ler 3 páginas por dia. Então tira um momentinho do dia, leia as 3 páginas e pronto. Grifa o que você tem que grifar, tenha um caderninho sempre à sua mão para você anotar ali o que você tirou de insight, que vai te ajudar muito, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, já vai deixando pra mim aí que a gente já tá quase finalizando, tá bom? Deixa eu ver o que a Cláudia falou. Mas de forma simples para qualquer pessoa ler, isso mesmo, o livro, o nome tem técnicas, né? Com certeza você colocou várias técnicas lá, mas de uma forma que é uma linguagem que a pessoa consegue ler o seu livro, perfeito. Quando digo qualquer pessoa, quero dizer que não usei vocabulários técnicos. Sim, legal, legal. Agora voltou meu filtro aqui, não sei porquê, eu tava sem filtro, voltou o filtro agora. O Instagram não tá muito amigável hoje, né? Mas tudo bem. Então, gente, se vocês conseguirem entender essa ferramenta, vocês têm alguma dúvida? Tá travando aí, Cláudia? Aqui pra mim tá normal. Então essa ferramenta você vai priorizar quais os problemas que você vai ter que resolver primeiro, tá? Lembrando, boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Lembrando que ela não vai resolver os problemas, porque você vai ter que unir ela às outras ferramentas estratégicas, seja ela aí a SWOT, a diagrama de Ishikawa, o de Pareto, tá bom? E aí vai te ajudar. E também o PDCA, que já é o plano de ação para você realmente aí alavancar o seu projeto, não desistir e dar continuidade, tá bom? E aí eu quero deixar uma frase para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. E aí isso vai te permitir que você não tenha muito esforço e gasto de energia. No caso, esse planejamento que vocês vão fazer, tá? Então eu quero deixar uma frase para vocês aqui, que é do livro do Pablo Marçal, né? Que é Os Códigos do Milhão. E aí vai combinar bastante com a matéria de hoje, que ele fala assim, ó. Não existe terra boa, existe a boa pessoa que cuida bem da terra. Então, se o seu livro não saiu ainda, se você se considera, o meu livro não tá dando certo e tal, não é terra boa, não é porque você que não está cuidando bem do seu projeto. Então eu vou convidar você hoje a cuidar bem do seu projeto. Qual que é aquilo que você se programou a fazer aí, não sei se o ano passado você não fez. Então você vai resgatar, tá, esse projeto que você deixou em andamento, ou esse projeto que você só pensou e não colocou no papel, né? Porque o campo da imaginação ele vai viajar, né? Ele vai longe e aí você nunca vai executar ele, tá? Então, por exemplo, essa live de hoje tem várias estratégias, várias dicas. No meio da live eu falei bastante sobre livros. Então, se você pegar uma coisa aqui e aplicar, é o suficiente para que você progrida aí no seu processo, nos seus projetos, tá bom? E aí você vai evoluir cada vez mais. Vou ver se eu consigo ligar aqui o meu computador, que ele desligou no meio aqui da live, né? Mas tudo bem. Tá? Então, vocês têm alguma dúvida da ferramenta, tá? E lembrando sempre que vocês têm que fazer uma lista, né? Listar tudo que vocês têm considerado como problema, tá? E aí fazer esses cálculos, avaliar se é grave, se é urgente, se é uma tendência, tá? Se está ligado com o tempo, se é algo mesmo que está intenso, que no caso, vai te gerar aí alguns prejuízos, né? Que vai gerar algum impacto. Então você vai ter que avaliar tudo isso, tá bom? E essa questão da tendência é um problema que ele pode ser que esteja pequeno ou que ele esteja evoluído. Eu não li, por exemplo, o pessoal que está participando aí do Pior Ano, né? Que é o 10 em 1. Viver 10 anos em um único ano. Se você não fez as tarefas da primeira semana, não leu o livro, não fez a modelagem, não fez os boots, as mentalizações, vai acumular para a segunda semana. Então você vai ter que, né, não pode se sentir culpado. Como a gente aprende, né, Cláudia? Não ficar se culpando. Então começa de onde você parou e continua, bola para frente. Mas você vai se sentir que você já está atrasado. Então por isso que é importante, 1% por dia, né?
Até tem um livro aqui, ele tá um pouco distante de mim aqui agora, mas é o livro que eu leio, né, que é o Cresça 1% ao Dia. E ele é bem legal porque ele tem várias frases, assim, ele fala de vários profissionais que tiveram seus processos, seus desenvolvimentos, e eles deixaram frases também, né, lições de vida para que a gente aí aplique no dia a dia. Então se você lê, e o legal é que é uma página e meia mais ou menos. Li uma página, opa, 1% ao dia, certo? Então essa é a ideia. E foi legal porque quando eu comecei a ler ele, aí eu voltei a ler mais afinco a Bíblia, né? Então eu já li aí uns 6, 7 livros aí na Bíblia em menos de 2 meses. Porque todo dia um capítulo, né? Então eu coloquei como meta um capítulo por dia. Inclusive hoje eu vou começar o livro de Ruth, né? Eu tava no Tobias, terminei Tobias, já li Provérbios, já li Ezequiel e já li um monte já, sabe? Então falta aí acho que uns 6 livros para eu terminar a Bíblia inteirinha, né? Então daí depois eu vou começar novamente a ler a Bíblia, mas numa outra tradução, né? Boa noite, pastor Alexandre, seja bem-vindo. Então daí eu vou ler numa outra tradução para poder entender a outra linguagem da outra Bíblia, né? Então é importante que a gente leia. É importante que a gente se aprofunde na palavra, nos livros. No caso, se você não tem um livro ainda, eu convido você a fazer o seu livro, a pelo menos começar a entender, pesquisar sobre isso, tá? Nós estamos aí com o desafio Meu Primeiro Livro em 30 Dias, então a gente coloca tarefas todos os dias. Então se você vive o seu 1% ao dia, possivelmente em 30 dias você consegue fazer um livro, tá? Eu falo 30 dias porque é um tempinho assim que você vai colocar pressão. Já no comecinho eu já falei, coloque data. Então se você coloca a data para finalizar o seu livro, opa, você vai concluir essa data. E aí você vai começar a pensar, né? E aí eu falo muito bacana porque você tem que vir aqui expor, né? Começar a falar ao público, né? Eu falo porque eu lembro quando a Elisângela, né, que é a nossa mentora de livros, ela falou assim, isso no mês de junho, né? Eu tava começando ali a acompanhar o movimento do Pablo Marçal ali, e ela falou assim, coloque lá que você é um escritor. Eu falei, nossa, daí eu acreditei. Coloquei lá um escritor, né? Em agosto eu tava finalizando o meu primeiro livro, né? E agora em fevereiro eu já lanço o segundo e já estou caminhando para o terceiro, o quarto ou quinto, porque já tenho 3 na fila, então são temas diferentes, né? Um praticamente tá pronto, mas eu preciso ainda dar uma melhorada nele, tá? Mas porque eu tô com vários outros projetos concluindo também. Agora estamos com esse projeto aí com a Cláudia, né? O grupo Seja Fonte de Luz e também o grupo Network, que a gente se reúne aí com as pessoas, as empresas, para a gente poder evoluir juntos, tá? Então é muito importante que a gente caminhe junto com as pessoas, a gente evolua os nossos processos, busque ferramentas de qualidade, ferramentas estratégicas, busque assistir aulas relacionadas àquilo que é o nosso interesse, até porque a ferramenta do Instagram ela vai te direcionar para aquilo que você gosta. Se você, por exemplo, hoje entrou num perfil que fala de livros, como o meu, amanhã ou daqui a pouco, ou qualquer movimento que você fizer aqui na plataforma, você vai receber alguma notificação falando sobre publicadoras, falando sobre editora, falando sobre alguma pessoa que está ligada com editoração. Então vai surgir coisas nesse sentido para você, porque ele vai identificar o seu gosto, né? O que é aquilo que você está buscando, né? Boa noite, Ítalo, seja bem-vindo. Então é muito importante que você evolua no seu processo, evolua nas suas pesquisas, não pare de estudar, tá? Então eu mesmo estou na segunda faculdade, ou agora eu vou dar uma pausa com as faculdades, mas eu quero continuar estudando, porque a gente estuda todos os dias, né? A ferramenta do Instagram muda diariamente, né? E é uma coisa assim interessante, né? Uma coisa que não muda é a Bíblia. Mas cada vez que você lê, você vê algo novo, você vê algo diferente. Então, assim, é certeiro, né? Mas você abriu naquele dia, porque se você está sensível naquele dia, né? Você sentiu tal coisa, você tá num momento mais frágil da sua vida, você vai ler uma coisa que vai atingir você de maneira diferente. Não é toda vez que vai ser igual. Por isso que é importante ler todos os dias. Por isso que é importante escrever todos os dias. A sua experiência que você viveu hoje é diferente da de ontem. Talvez ontem você dormiu melhor, né? Acordou super bem hoje. Mas, por exemplo, hoje, se você dormiu um pouco tarde, você teve uma carga mais pesada de tarefas, amanhã você não vai acordar igual você acordou hoje. Concorda comigo? Então, é muito importante que vocês todo dia estejam trabalhando esse 1%, né? Eu preciso me alimentar melhor. Então, começa tirando algumas coisas que estão aí afetando a sua saúde,
né? Já pesa, né? A Bruna sabe bem disso. Já pesa para saber quanto você está pesando e vai lá na balança, depois fica um tempinho sem olhar a balança para não encanar muito. E aí vai trabalhando a alimentação, fazendo exercício, depois avalia depois de um certo tempo, não sei quanto tempo você faz a avaliação dos seus alunos aí, né? Para saber se emagreceu ou se não saiu do lugar, né? Que alguns também querem ganhar massa, né? Então, aí você faz aquela avaliação, ó, agora eu percebi que realmente tá evoluindo, porque 1 quilo só não dá resultado nenhum. Então, você perdeu 5, aí já come, opa, deu diferença. Então, no meu projeto de livros eu já falo, já parta para 5 páginas, porque se você ver as 5 páginas, você vai querer sempre avançar. Mas se você fez só um parágrafo, você vai falar assim, estou travado, não tenho mais o que escrever. Então é o momento que você precisa trabalhar mais essa questão da escrita, explorar mais assuntos internos, fazer brainstorm, reuniões, convidar pessoas para também ajudar você nesse processo, tá? Fazer assim esse acompanhamento é muito importante. E aí os desafios, né? O nome já fala desafio. Então você tem que se desafiar. Senão você vai ficar sempre na mesma faixa, né? É um exemplo. Quando a gente corre lá, né, o pessoal que faz corrida, cada um tem a sua faixa, mas ninguém está na mesma direção, né? Cada um está aí, um está um pouquinho mais à frente, outro está um pouquinho mais atrás, e na chegada a gente vai ver o resultado, né? Quem chegou primeiro, quem chegou... na verdade, assim, a gente nunca perde, né? A gente ganha ou aprende, né? E a ideia realmente é chegar até o final, não é questão de vencer, mas chegar até o final. Finalizar um projeto, finalizar um trabalho, concluir uma meta, uma coisa que você se programou a fazer, tá? Boa noite, Cris, seja bem-vindo. Bom, a Bruna falou aqui, ó, isso mesmo, Dani. Depende de cada pessoa, mas geralmente de 2 a 3 meses. Daí você faz uma avaliação, né? E vê quanto a pessoa evoluiu aí de perda de peso, a questão também da saúde, né? Às vezes as pessoas têm insônia, né? E daí, pesadelos, inclusive se a pessoa come muito à noite, tem pesadelo, né, gente? Então, é interessante, ela vai evoluindo conforme ela vai dando os passos. E Deus age no movimento, tá? Então, essa ferramenta de hoje, eu achei que ela ia combinar muito bem, porque eu já trouxe outras ferramentas aqui no meu perfil, e ela vai linkar com essa daqui, tá? Então, lembrando da nossa frase de hoje, que ela está no livro do Pablo Marçal, dos Códigos do Milhão, que fala assim: não existe terra boa, existe a boa pessoa que cuida bem da terra. Então, não existe terra boa, existe a boa pessoa que cuida da terra, tá? Então, se você está cuidando bem da sua terra, com certeza vai gerar muitos frutos, muitas sementes aí, tá? E vai produzir, tá bom? Então, é muito importante que a gente caminhe, né? Busque saber quais são os nossos problemas, o que a gente precisa resolver no nosso dia a dia. E aí, a gente fala aqui do projeto, engasguei um pouquinho, a gente fala aqui do projeto dos livros. Então, se vocês querem aí começar a escrever, é importante que você já marque uma data, é importante que você entenda o que você quer falar. É uma autobiografia? Então, escolha aí qual que é a parte da sua vida que você quer contar num livro. Não precisa você contar tudo. Você pode ir deixando algumas coisinhas como um contragosto, por exemplo, né? Eu quero deixar uma pitadinha lá no livro, que daí eu vou dar continuidade no próximo. É muito legal, eu fiz muito isso. Eu falei assim, olha, isso aqui já cabe para um próximo livro, tá? Então você tem assunto pro próximo. Você não queira colocar tudo, mas você pode ser livre, né? Você pode abordar o que você quiser no seu livro, mas que faça sentido. Como eu falo, não existe uma pessoa que não tem pelo menos uma transformação de vida que não pode contar para alguém, tá? Então é importante que você escreva. Quando você escreve, você é curado, você cura milhares de vidas, porque a sua escrita, ela vai ter alcance. Um exemplo aqui, a gente produz conteúdo e a gente faz as nossas legendas, faz as nossas frases, os nossos comentários, os nossos feedbacks, tudo isso tem um alcance, tá? Então depois eu até te convido você a olhar as métricas aí do seu Instagram, para saber quem que são as pessoas que estão te acompanhando, se elas estão engajando no seu perfil, se elas estão realmente relacionadas ao tema que você aborda, tá? É muito importante você fazer essa análise. Inclusive eu tenho uma live que eu fiz de indicadores, pode te ajudar nesse sentido. Eu falo do indicadores para livros, mas também comentei um pouquinho da ferramenta do Instagram, tá bom? Então ela pode te ajudar muito aí você, tá bom? E lembrando que tem as atualizações, então a gente
né? Sempre tem que estar acompanhando essas atualizações para a gente não ficar para trás e entender por que a ferramenta está se movimentando dessa forma. Porque a cada movimento nosso aqui, ela entende, eu percebi que o botão naquela parte ali, né, eles não estão apertando tanto. Então eu vou trocar e colocar um outro botão, colocar uma outra ferramenta, eu vou deixar mais intuitivo, né? Agora eu não sei pra vocês, pra mim ainda não apareceu esse recurso de você curtir os stories, pra mim ainda não apareceu. Mas uma ferramenta muito importante que a gente precisa realmente utilizar, mas utilizar também com moderação, é o link, né? Que você coloca ali seu produto, você coloca o link, né? Não ficar também sendo só venda, 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 né? Porque isso espanta as pessoas, então você tem que entregar conteúdo. Você tem também que engajar em outros perfis, isso é muito importante, tá? Então eu trago essas ferramentas, mas eu também falo um pouquinho aí dessa questão do Instagram, porque a gente trabalha todo dia com essa ferramenta, né? Lembrando você que chegou aqui na live também, que eu tenho meu livro, né? Que é o primeiro livro, né? Escritora Particular de Deus, e eu coloquei ele aí, ele teve uma promoção até o dia 31 de dezembro, então agora a promoção dele caiu, né? Não tem mais os 15% de desconto do livro físico, mas eu coloquei aí ele como quem adquirir ele, né? Vai, no caso, tá assim, preço acessível também, né? No link da minha bio. E também aí você tem direito aí a ganhar 1 hora de mentoria comigo, tá? Se você quer começar a escrever seu livro, você vai ter esse direito aí, pelo menos 1 horinha falando comigo aí. E se você quiser que a gente caminhe junto por mais tempo até o projeto do seu livro final, a gente pode caminhar também, que daí eu tenho minha mentoria individual, tá bom? E a gente pode fazer esse acompanhamento, a gente faz os processos, faz as estratégias do seu livro, tá? E a gente vai te conduzindo aí. Eu lembro que eu tô com um grupo, a gente fez uma mentoria de livros, né? A gente fez 4 aulas gratuitas, né, para testar o projeto. E agora eu lancei um desafio, meu primeiro livro em 30 dias. Se você que está aqui na live tem esse interesse, ainda dá tempo de entrar. Apesar que hoje já é o 21º dia, mas algumas pessoas que entraram depois eu estou orientando, né, no particular. Daí eu falo para ela, olha, então você considera hoje o seu primeiro dia, pega lá a primeira tarefa e já executa, tá bom? Que eu envio materiais para você executar. E aí você vai devagar aí desenvolvendo, tá? E lembrando que eu quero fazer também aí, antes de eu finalizar esses 30 dias, que eu comecei no dia 25, e vou finalizar no dia 25 agora de janeiro, tá? Essa mentoria, esse desafio é gratuito também, que eu tô testando várias ferramentas e vários projetos e metodologias, tá? Então, no caso aí, eu vou também, acredito que eu vou fazer uma aula no Zoom com esses alunos, né, para ver quais que foram os resultados, o que eles aprenderam nesse desenvolvimento, quais foram as dificuldades, tá bom? Até inclusive eu mando também, eu envio essas lives aqui que eu faço para eles como complemento, tá? Não são todas, porque eu só coloquei algumas para eles, mas está aberto para assistir as lives. Mas aí, tem a tarefa tal, então hoje eu convido você a assistir a minha live de número 6, que ela fala, por exemplo, do brainstorming, que aqui é fundamental que você aplique, tá? Então aí, você que vai adquirir meu livro, você vai concorrer, não, você vai ganhar, né? Receber 1 hora de mentoria comigo. A gente vai agendar o horário certinho. E você que quer caminhar um pouquinho mais próximo aí, quer realmente que eu acompanhe você, porque eu fiz o meu livro praticamente sozinha, né? Precisei, assim, de poucas pessoas para fazer o meu livro, tá? Eu fiz ele em 5 dias, dentro dos 30 dias. Ou seja, eu peguei hoje e fiz 5 páginas. Aí, na outra semana, eu peguei e fiz 10. Então, assim, coisa bem rápida, né? E aí depois fiz os processos finais, eu mesmo tinha feito a capa, né? Aí depois que foi pro processo do físico, que até então era digital, aí que eu contratei uma pessoa pra fazer novamente uma capa, melhorar um pouco e tal, e fazer a diagramação pra mim. Mas de resto eu fiz praticamente sozinha, tá? E eu tenho também algumas dicas que eu dou na mentoria, que é exclusiva aí pros alunos que da minha mentoria, né, individual. E aí eu levo a pessoa até o final, até ter o livro dela na mão, tá? Então vai depender muito aí do seu assunto, do que você quer abordar de fato, tá? Então é um trabalho, tá? Então é uma coisa assim que a gente vai caminhando juntas, né? Lembrando que eu estou apenas há 7 meses aí nesse campo dos livros, mas eu sempre gostei de livros, sempre escrevi muito, sempre tive muitos bons professores, tá? Então eu simplesmente me desbloqueei nisso, né? Eu me encontrei nessa área. E até então eu estava em busca de algo que eu não sabia, que eram os livros. E aí eu me identifiquei e falei, não, é aqui que eu quero ficar, né? Tá ligada também com o meu propósito, a gente consegue também evangelizar nesse período, né? E a gente transborda. Então o transbordo é realmente você ultrapassar aquela água do copo, né? E você realmente ali deixar que todo mundo que está ao seu redor
consuma daquela água, né? Então, todo mundo tem essa possibilidade. Mas a gente precisa dar um passo, né? A gente precisa realmente evoluir e falar assim, não, eu quero isso, então eu quero, vou procurar você, a gente vai fazer um trabalho juntos. Inclusive, eu estou buscando pessoas que queiram realmente fazer os seus livros, né? Até pra gente poder aí alavancar um pouquinho mais os negócios, levar um pouquinho mais à frente o nosso trabalho, tá? E é uma experiência, né? E eu falo que se eu tô entregando tudo isso na live, você imagina numa mentoria individual. Então a gente, no caso, vai precisar dividir aí as mentorias, porque é muito conteúdo, tá? E muitas coisas que eu apliquei, assim, a gente aprende muito rápido, né? São muitos conteúdos. Então, se você não aplica e você não transborda, você não vai lembrar do que você aprendeu. Então é importante, se você não faz live, busque fazer lives, busque fazer alguns vídeos, já gravar um curso, né? Se você tem algum assunto que você domina. Leve esse conhecimento até mais pessoas, né? Porque tem pessoas precisando, as pessoas estão sedentas aí da palavra de Deus, né? Eu vejo que tem muitas pessoas se mobilizando, né, para evangelizar, para pegar ali um livro da Bíblia e começar ali a explorar aquele campo, né? Pegar ali um capítulo, vai lá, ora com as pessoas e um vai ajudando o outro, né? Pode ser que aqui eu falei muitas coisas que você não ouviu de alguma outra live. Então por quê? Porque Deus, ele vai renovando a gente em todas as coisas. Ele dá palavras de sabedoria, discernimento. Ele dá tudo isso pra gente, revelação, né? Ele usa muito nesse sentido de palavras de sabedoria, de conhecimento, um pouco de revelação, em sonhos, né? Então a gente mistura um pouquinho de tudo, né? Então você tá aqui fazendo uma aula de uma ferramenta estratégica e de repente você está falando da Bíblia, de repente você está falando de evangelização, de repente você está contando um pouquinho da sua história que realmente vai ajudar outra pessoa também que está passando pelo mesmo problema. Então assim, é só começar, né? Se você faz a primeira live e aí Deus, ele vai conduzindo você. Eu tenho vivido muito assim, sendo conduzida por Ele, né? Inclusive meu livro e por isso que é escritora particular de Deus. Numa dessas noites ele me falou, você é minha escritora particular. Daí eu não tive dúvidas, né? Então eu falei, como me tornei mãe e escritora, que é o meu livro. Então eu relato um pouquinho da minha história e aí vou intercalando com algumas frases, algumas experiências que eu tive, que pode ajudar inclusive mulheres, né? O meu livro é bem legal porque ele relata um pouco da minha história. Ele também tem dicas importantes para quem aí é mulher e não consegue engravidar. Ali também tem um relato meu nesse ponto, tá? Que pode ajudar muitas mulheres. Eu tenho inclusive 5 ou 6 testemunhos aqui só na minha cidade, das dicas que eu dei pra elas, e elas conseguiram engravidar em 2 meses, tá? É muito bacana. Então assim, pode ser que você tenha coisas aí que na verdade você tem, que está escondido, precisa ser extraído para alcançar pessoas que precisam, né? Então você tem tesouros escondidos que só você sabe que tem, né? E aí quando você começar a extrair, você vai falar assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tudo isso. E aí você não consegue parar mais, né? Você vai querer ensinar, você vai querer transbordar. E o legal de tudo isso é que o seu livro, ele pode se transformar numa palestra, ele pode se transformar numa imersão, num curso, num aprendizado para alguém. Ele pode alcançar, ele pode ir em lugares que você não pode ir. Olha que interessante, né? Então aí você transforma o seu livro em outros produtos também. E além disso, você vai também monetizar. E vai te ajudar aí também, né, no digital, porque agora a gente tá com essas situações aí de ter que fazer muitas coisas no digital e não no físico, e aí a gente acaba realmente tendo que desenvolver outras habilidades, e é o ponto que eu convoco você aí, né, convido você também a buscar saber o que você pode desenvolver nesse campo do digital, né? Se você é um bom comunicador, se comunique mais. Se você é uma pessoa aí que tem um conhecimento mais técnico, também se comunique, leve o seu conhecimento, faça aí treinamentos, leve além aquilo que você tem, tá bom? Leve além aquilo que você tem. Gostei dessa frase. Mas é assim, gente, então Deus, ele age no movimento, tá bom? Então aqui a gente está em movimento, eu vejo as pessoas aqui colocando um coraçãozinho, pessoas que entram, pessoas que saem, é assim mesmo, tá? Então a gente não pode se preocupar pela quantidade de pessoas que está assistindo, porque depois também essa live ela fica gravada, ela tem mais alcance também, tá? Então eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui comigo, tá? Eu até podia ter tirado o print antes, eu até esqueci, né? A gente tava bem engajado aqui no assunto, mas vamos tirar o nosso print, você que ficou até aqui no final, você que também que vai assistir no gravado, também vale, viu gente? Nem que não apareça a quantidade ali de pessoas, não tem problema. A gente faz o print, a gente tira um stories, né? E coloca nos stories, marca, porque daí você vai colocar um insight daquilo que você aprendeu, um aprendizado. Também é uma forma de divulgar o nosso trabalho para chegar mais longe, tá bom?
Porque um coraçãozinho que você aperta aí é uma vida que você está alcançando, tá bom? Então pode ser que alguém nesse exato momento estava pensando em se suicidar. E aí, de repente ela aparece assim, alguém falando, você tem tesouros escondidos. Aí de repente ela, como assim? Do que ela está falando? E aí ela vai ser alcançada por uma simples palavra que pode ajudar ela. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. E aí a gente pode alcançar vidas, né, de várias formas. Então eu convido vocês a fazer isso, compartilhar mesmo, investir nesse um tempinho pelo menos, né, a levar conhecimento. Se você conhece alguma coisa, com certeza, né, todos nós passamos pelo processo de aprendizagem, só que muitas vezes a gente não levou para frente esse aprendizado. E aí você fica com aquilo retido na sua cabeça, e aí você tem uma obesidade cerebral e você não sai do lugar. Então você precisa levar para frente esse seu conhecimento, tá? Por mais simples que seja, porque as pessoas precisam te ouvir, por mais simples que seja, né? A sua linguagem, a sua forma de se comunicar. Então pode ser que a minha forma de comunicar chegue muito mais rápido no coração de vocês do que alguém que tem muitas habilidades. Porque se você também é muito culto, talvez você espante algumas pessoas. Então você precisa ser você, né? Eu acho legal até porque a Cláudia estava aqui, eu não sei se ela está aqui ainda, e ela fala assim, seja você. Então quando você ser você, você vai alcançar muitas pessoas, tá? Lembrando que nós somos todos filhos amados de Deus e que nós todos temos aí o reino à nossa disposição, mas também nós podemos perder esse reino por qualquer besteira que a gente faça, né? Então a gente precisa conquistar. E a gente precisa governar aqui já na Terra, né? A gente precisa realmente levar à frente a nossa missão, buscar saber qual que é o nosso propósito, né? O que eu vou crescer? O que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser um administrador. Será que é só isso mesmo? Tá? Então você não é a sua profissão, né? É somente uma fase, tá bom? Então você nasceu para governar, você é livre, você é filho de Deus, você é filha de Deus e você é livre, tá? Então você precisa realmente mostrar as suas opiniões, se expressar, porque é aí que você vai entender, nossa, quanto conhecimento eu tenho, eu tô retendo para mim. E aí você vira uma represa, né? Que fica aquela água parada e que peixe que vai querer ficar numa água parada? Não tem como, ali não tem vida, né? Então você precisa ser um rio que flui vida, tá bom? Então existe vida dentro de você que precisa ser tirada através, né, da extração aí dos seus tesouros e ser transformada no livro, por que não? Mas eu ser escritor, eu ser autor, eu tenho um livro. Sim, você tem essa condição de fazer o seu livro e deixar o seu legado, né? Eu tinha esse desejo, deixar o meu legado. E aí eu encontrei pessoas que estavam na mesma frequência, estavam no mesmo propósito, que me levaram até a produção do meu livro, né? Que foi em menos de um mês. Então, e agora já estamos no segundo livro, terceiro, caminhando para o terceiro já. Então a gente não para, porque o conhecimento ele é muito vasto. Então você precisa estar em movimento, assim como as águas, né? É um rio que flui vida, tá bom? Então seja um rio que flui vida e não uma represa, tá bom? E a gente abrindo a nossa boca, a gente vai salvar muita gente. Porque como diz o nosso mentor Pablo Marçal, boca fechada realmente mata. E eu sentia, cada vez que eu ficava com a boca fechada, hoje a gente abre, né, para explicar, para levar o evangelho, para levar a palavra, para explicar sobre livros. E hoje eu vejo quantas vidas aí que estavam se perdendo porque eu não estava ativada no meu propósito. Então, assim que você tem o encontro com algum bloqueio, você vai ter que buscar se desbloquear, fazer uma ressignificação, trocar uma experiência que você viveu e que não te fez bem, seja lá na infância, na adolescência ou agora de adulto. Busque conhecimento. Pesquisa lá no Google, autoconhecimento. O que eu tenho que fazer para me conhecer? Primeira coisa, você tem que fazer perguntas, tá bom? É uma coisa que a gente é muito bloqueado na escola, né? Quando você faz uma pergunta, o professor, se ele não estiver alinhado com as coisas de Deus, ele vai te espancar na palavra. Então o que vai acontecer? Você não vai querer perguntar mais porque você se sentiu ofendido, tá bom? E aí, bloqueia. Nunca mais você quer fazer pergunta. E na verdade, a sua resposta está atrás de uma pergunta que você não fez, tá bom? Então, busca autoconhecimento. Aqui a gente até alongou um pouquinho mais a live, né? Deus, ele sabe o que faz, o Espírito sopra realmente onde quer. E a gente muitas vezes não consegue controlar esse Espírito que sopra onde quer, tá bom? Então agradeço você que ficou até aqui, vamos tirar o nosso print,
já tá ficando um pouquinho tarde. E fica aí o convite para vocês aí de vir para a próxima live, inclusive até vou falar o tema já para vocês. O tema da nossa próxima live, inclusive, é um tema relacionado a uma pergunta que me fizeram aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, né? Quais são os gatilhos mentais aí para escrever um livro? Eu achei tão legal essa pergunta que eu falei, Senhor, me ajuda a responder essa pergunta. E aí veio tanta inspiração que eu dei 12 gatilhos. Então eu quero trazer para vocês na semana que vem quais são os 12 gatilhos aí, segundo as minhas metodologias, quais são os 12 gatilhos mentais para você escrever o seu livro. Então eu convido você a chamar mais pessoas para a próxima live, que vai ser muito legal. Também a gente vai começar com um movimento novo aqui por esses dias, né, de collabs também, trazer pessoas novas com outros temas, né, para trazer conteúdos para vocês aqui, para realmente mostrar para vocês quão é importante a comunicação, como é importante você estar reunido com mais pessoas, você não andar sozinho, tá bom? Então eu convido você a vir aí na próxima live. Eu vou marcar por esses dias também uma collab, e eu pretendo fazer pelo menos uma por semana, né? Essa live que eu faço a minha aula e a live collab pra gente poder compartilhar conteúdos, histórias, que seria o quadro Conte a Sua História, tá? Então se você tá travado em lives aí, se você tem esse desejo de contar a sua história, lembrando que tudo tem um propósito. Se você for fazer essa live comigo, eu vou te dar um espaço total. A gente vai fazer só uma abertura, a gente vai ter algumas perguntas possivelmente, tá? De acordo com a fala. E aí você vai poder abrir a sua história, contar o que você quer transbordar aí. E detalhe, a live vai ficar gravada e depois você pode usar essa live e pegar tudo que você falou e colocar no seu livro. Olha que legal! Então é uma oportunidade de você também colocar como um projeto aí público, expor. Então se você se expõe, lembrando um detalhe que veio pra mim agora aqui, quando você se expõe, você realmente encontra o seu propósito. E é isso que aconteceu comigo. Lembrando que eu estou escritora e mentora de livros, mas estou caminhando em direção ao meu propósito. Então a gente usa, né, essa questão dos livros para seguir o nosso propósito, evangelizar, transbordar, governar já aqui na Terra, tá bom? Então fazer com que né, Deus nos deu tudo. Então só precisa a gente acessar, tomar posse, tá bom? E a gente precisa estar em movimento, tá? Porque ele age no movimento, tá bom? Então convido vocês, se você quer também participar dessas lives, pode me enviar no direct lá, falar, olha, eu quero participar também, eu quero contar a minha história, a gente vai combinando. Então eu tenho vários temas que a gente pode abordar, mas a princípio é para você contar a sua história mesmo. É um espaço que eu vou abrir para você aqui, porque estamos falando de vidas, estamos falando de histórias, tá bom? E de você também deixar o seu legado. E quem sabe aí não seja um start que você está precisando para fazer também o seu transbordo, tá bom? Então fica essa proposta para vocês. Eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui. Vamos tirar nosso print rapidinho, né? Senão eu também esqueço. Eu acho que agora foi. Tava demorando aqui, não tava indo, mas tudo bem. Agradeço muito você que ficou até aqui, você que entendeu um pouquinho da ferramenta Gucci, Matriz Gucci. Então se você não entendeu muito bem, você pode voltar depois desse começo da aula, tá? Daqui a pouco eu já subo essa live. E aí, compartilhe com mais pessoas que você acha que, né, que vai ajudar a contribuir também, tá bom? Fica aí pra você o meu abraço forte de 40 segundos e um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Até a próxima. Lembrando que nós vamos falar sobre os 12 gatilhos mentais para escrever o seu livro, tá bom? Então, fiquem atentos aí às postagens, a semana que passa rapidinho. E se a gente não organizar o tempo domina a gente, tá bom? Então, você tem que dominar sobre o tempo e não o tempo sobre você, tá bom? Então, até lá, a gente se vê por aqui, né, tá bom? Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a todos.